Salve, galera! Estamos aqui começando agora o maior e melhor podcast do Brasil. Isso aí. É isso? Mais um hoje? Mais um. Tá com saudade sempre. Saudade eu sempre tenho também. Todos os dias eu acordo com saudade de você, cara. Isso é um fenômeno. Galera, seguinte. Hoje estamos completando o nosso 7º episódio. 7º episódio já? Quem diria, né? Rapaz, passa rápido, né? Parece. A brincadeira deu certo, Pô, né? que brincadeira legal, né, bicho? Tá legal, Tá legal. rolando. Estamos no 7º episódio e no mês de outubro, né? Com uma proposta diferente para esse mês de outubro. A gente começou na semana passada, né? No episódio anterior, na realidade, a gente já deu start nesse mês de outubro com o propósito de trazer mulheres para falar sobre a importância do Outubro Rosa, que é o mês da conscientização e prevenção do câncer de mama. É isso, Thiaguinho? É isso mesmo, né? As mulheres, né? O seu espaço, e para nós foi uma surpresa muito boa, porque nunca tínhamos entrevistado mulheres, né? Então começamos com a Jéssica, quem tá nos assistindo, se não viu, veja o episódio anterior. Acabou esse episódio, já corre lá no anterior e... Foi fantástico. Então, daí eu começo agradecendo, né? Em especial a Jéssica e também a todas as mulheres que depois conversaram com a gente, né? E deram um feedback muito positivo. Para nós foi um desafio que a gente conseguiu ter mulheres mesmo e saber como seria, né? Era uma coisa que a gente pensava, né? E trazer e conectar isso com o mês de outubro foi fantástico, foi fantástico. E agradecemos aí a todas as mulheres que estão nos dando feedback, né? Falando que gostaram, que a gente falou da parte de segurança feminina, o empreendedorismo, a superação por parte da Jéssica. A gente conseguiu com certeza extrair o melhor dela, né? Que belíssimo episódio, né? Então agradecer a Jéssica, o Saulo, o marido dela, que esteve aqui com a gente, nosso né? faixa preta. Nosso faixa preta. Então fica nosso salve para eles, né? E para todas as mulheres, bem lembrado, você mandou muito bem. E galera, assim, mais uma vez, você que tá chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal aqui já deixa o dedão no like para fortalecer, porque hoje a resenha promete. E como? A gente não traz convidados aqui 50%, ou é 110 para cima, ou não tem resenha. Ou não vem. Ou não vem resenha, né? E, mais uma vez, estamos aqui com ele, que não é o Marcelinho Carioca. Vocês parem de mandar isso no meu direct, por favor. Eu vou te mostrar depois. É o Thiaguinho Miguel. E a gente hoje, né, trocou uma ideia um pouquinho antes aqui do episódio. E trazer esse episódio de hoje, para nós tem um apreço, digamos assim, Sim. especial. Por quê? Já dando algum spoiler da nossa convidada de hoje aqui. Posso? Claro. Então fechou. A gente que tá aqui nessa parte da comunicação, a gente sabe as dificuldades que é gravar um episódio, de falar em público, né? De se comunicar em si. Tá na frente das câmeras. Tá na frente das câmeras, aquela loucura. O assédio dos fãs, tô brincando. Essa parte não. Ainda tem. Mas assim, galera, o episódio de hoje, o 7º episódio da Resenha do Dé, traz essa conexão mulheres, empreendedoras, comunicação, gestão, né? Mãe, esposa, escritora. Boa. Alto nível. Outro nível, né? A experiência é ótima. Então vamos lá, sem mais delongas, porque eu quero conhecer um pouquinho mais dessa nossa convidada hoje. A gente tem o prazer hoje de receber na Resenha do Dé, no 7º episódio, nada mais, nada menos que ela, Dani Mendes. Seja bem-vinda, Dani Mendes. Muito obrigada, gratidão, gente. Muito bem. Aqui estamos. Graças a Deus, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Gratidão mesmo. A casa é sua aqui, né? Dani, eu quero falar que você foi muito bem referenciada, né? Nós temos um amigo especial que é o Murilo Batiste, né? Que é seu amigo e meu amigo também. Agora em novembro vai estar casando, né? Sim. E ele falou muito bem de você. E eu falei, é uma grande honra para nós, temos alguém que é da comunicação, né? Nesse momento aqui com a gente, tá? Então, sinta-se à vontade. Nesse mesmo momento, eu queria que você falasse um pouquinho do teu momento, né? Quem é você, Dani, né? Exatamente. E a gente tem uma particularidade, Dani, que a gente tá conseguindo trazer pessoas aqui de Maringá, né? E eu queria começar por isso. Você nasceu em Maringá, que bairro? Qual foi o teu rolê inicial aqui em Maringá? Olha, nasci num hospital aqui em Maringá, mas até os 6 anos de idade eu morei numa comunidade aqui perto, entre Marialva e Sarandi, que se chama Jacanã.
Bacana. Moro em Jaçanã, sabe? Aquela música. É essa. E tanto que até hoje a minha avó mora ali, todos os meus tios, né? Então, até os meus 6 anos, eu iniciei o meu primeiro ano do primário lá. E aí eu lembro que eu fiz uns 3 meses lá no sítio e a gente já mudou para a cidade. Por quê? A gente mudou porque os irmãos mais velhos do meu pai já tinham vindo antes. E aí eles queriam crescer, continuaram tocando a roça. Mas a minha infância toda, apesar de estar aqui em Maringá, era todo fim de semana no sítio. Então eu sou meio rural, sabe? Sou meio pezinho lá, por isso que eu adoro uma natureza, pé na grama. Então, é muito a minha origem, eu honro muito, né, de onde eu vim. E muito do que eu sou e do que eu tenho é graças, né, a essa história da família voltada para a agricultura. Hoje o meu pai, né, já é aposentado, já arrendou a terra, mas a gente continua indo lá, porque Legal. toda a família da minha mãe ainda mora lá. A do meu pai não mais, mas a família da minha mãe mora lá. E é uma delícia, a gente vai lá, né, fica embaixo de árvore, o pé de jabuticaba de quando eu era criança tá lá Tá lá ainda, e é muito bom. Então eu nasci e depois então vim. Passei um pouco só fora, mas também era perto, aqui em Marialva, numa época que meu pai se candidatou. E eu morei dele um pouquinho de novo em Marialva, e estava lá. Aí também já morei em Ponta Grossa, que é onde eu fiz a faculdade. Depois morei na Itália. E assim vai, já meu pezinho... Segundo a minha mãe, tem rodinha aí, mas Maringá é a cidade do coração, né? Viu? Gostoso, né? Gosto. Isso. E o pé vermelho, né? Pé vermelho, ele sempre fala, pé vermelho. Muito orgulho, muito orgulho. Legal, daí onde você estudou? Aqui em Maringá? Como você fez? Que colégio você estudou? Essa é uma coisa que eu gosto de falar com boca cheia. Eu sempre estudei em colégio estadual. Eu mudei, né? Então, eu estudei no Colégio Rodrigues Alves. Quem está aí me ouvindo é do Rodrigão. Eu ia a pé para a escola, porque era ali 1,5 quadras da minha casa. Estudei até, então, desde o primeiro ano até a 8ª série lá. E depois eu fui para o Gastão Vidigal. Mais uma filha do Gastão. Tropa do Gastão, rapaziada. Meia Maringá estudou pelo Gastão. E aí eu fiz, né, os 3 anos lá até o terceirão. No Gastão. Fui muito feliz, eu falo que nessas escolas, né? Muito diferente do que hoje. Meus filhos nunca estudaram no colégio público, estão no colégio particular. Eu falo que essa vivência também, muito do que eu sou, do que eu me tornei. E para não falar que eu não fiz nada, eu fiz aqueles cursinhos, sabe, de 2 meses. Era um cursinho de 2 meses no Nobel. E vocês me fizeram já lembrar de uma coisa, que antes eu ia 1,5 quadras a pé ali no Rodrigues, no Gastão eu também ia a pé, porque devia dar umas 8 quadras da minha casa, e o Nobel era um pouco mais e eu também ia a pé. Eu estudava de manhã, estudava à tarde em casa e depois ia a pé para o Nobel fazer cursinho. Imagina que hoje eu voltava 11 horas da noite a pé do Nobel e valeu muito a pena. Passei no meu primeiro vestibular, Faculdade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para fazer jornalismo. Coisa boa, hein? É muito bom. Eu falo que eu conto com orgulho, porque passei no vestibular, na estadual, sempre estudando em colégio estadual, né? Isso é mais raro hoje em dia, né? Com toda certeza. Mas e o jornalismo pintou na sua vida como? A influência dos pais? De onde vem esse desejo? Lá no Jacanã. Já mesmo? A gente mudou para a cidade, mas como a gente continuava indo lá, porque todo fim de semana, além dos encontros em família, das festas em família, o meu pai era técnico do time de futebol lá, da zona rural. E aí, então, tinha um campo, um espaço de, tipo, uma lanchonete, lá no meio do sítio. Agora, já não tem mais lá esse espaço. E a gente ia sempre, e todo dia 7 de setembro, meu pai fazia, tradicionalmente, um torneio. E quando eu tinha 7 anos, aos 7 anos, teve esse torneio, e uma prima minha, que tinha produtora de vídeos, fotos, ela era de Marialva e ela fazia a cobertura do evento. Isso, gente, 1900 e bolinha, né? Para não falar aí já quantos anos eu tenho, né? E aí ela me deu um microfone. Meu pai, além de organizar, era juiz também. E aí começaram a falar que ele estava roubando num jogo de futebol. Ela falou: Dani, seu pai está subindo, saindo do campo, entrevista ele, pergunta o que ele fez lá, tal. E me deu aquele microfone, faz mais umas perguntas assim, porque é seu pai, acho que ela quis brincar. E
gente, e eu peguei aquilo e comecei, né? Era aquele microfone. Nossa, até hoje eu tenho a sensação daquele dia. Eu achei muito legal, eu achei muito divertido e aí foi engraçado mesmo. Uma pena que a fita era em VHS e se perdeu. Porque eu falei, gente, se eu tivesse Essa Uma matéria, relíquia, hein? isso ia ser guardado, histórico. Só que a partir dali eu só tinha 7 anos. Hoje eu fico olhando pro meu filho de 9, daí eu falo, não, era possível realmente, é verdade. Eu com 7 anos, eu comecei a falar pra minha mãe, o que é que trabalha com o microfone? Como é que faz? E aí nasceu esse desejo, eu vou ser então jornalista, já que é isso, eu vou ser jornalista. Comecei a falar já desde muito cedo. E aí, muitos telejornais. Eu assistia jornal, só que eu era viciada em Globo Repórter. Tanto que a Glória Maria se tornou ali, Nossa. era uma... Tipo, uma referência, né? Isso, uma referência, eu adorava. E aí começou, sabe? Fui crescendo, só que daí eu vi a Glória Maria, que é diferente do jornalismo diário, né? Ela viajava o mundo. Então eu fui relacionando o jornalismo com viagens, com você contar histórias. Eu falava, gente, você, jornalista, além de ser legal, mas eu vou viajar o mundo, né? Isso é Eu bom. vou entrevistar pessoas. E eu jamais esqueço de uma reportagem que ela fez numa praia artificial no Japão. Era, se não me engano, uma das primeiras do mundo, ou a primeira. Eu falei, gente, eu vou ser igual essa mulher, eu vou viajar para conhecer coisas diferentes. E assim foi, coloquei aquilo na minha cabeça. E quando eu fui fazer a inscrição, estou tentando lembrar, mas aqui em Maringá não tinha, só tinha em Londrina. Aqui em Maringá não tinha jornalismo. Então, eu fiz em Londrina, na UEL, e aí fui fazer em UEPG. Achei um cartaz lá, não sabia nem onde ficava no mapa, Ponta Olha Grossa, mas falei para minha mãe, tô indo lá. E assim foi. O dia que eu recebi o resultado, na UEL eu não passei. Eu fiquei ali na colocação, mas fiquei longe. E a hora que eu recebi aquela notícia, era por telefone naquela época que eles davam. Gente, eu tô denunciando aqui a minha idade. Era por telefone. Nossa, eu falei, eu não acredito. É verdade, né? E aí eu passei e assim foi. Esse foi o start, assim, O start no jornalismo. Que legal, o começou início. com o pai, olha que da hora, né? Da hora, cara. Não, você imagina que resenha, né? A gente já começa a viajar no tempo. É. Jogo de futebol rolando, os caras falando do juiz que tava roubando. E Aí aí, uma jornalista mulher, entrevistadora mulher. Entrevistadora, mulher, filha do juiz. foi isso, assim. Foi, Uma loucura. Muito hoje, quando eu lembro, eu tenho essa sensação boa, assim. Parecia que eu estava num parque de diversões, sabe? Que tinham me dado um brinquedo. E quando eu estou hoje no palco, eu tenho essa sensação de um parque de diversões, né? Que daí no meio dessa resenha aqui, a gente vai contar que não foi tão feliz assim o tempo todo, né? Sim. Precisou de um grande processo. Mas hoje, quando eu vou para o palco, eu me divirto tanto que eu tenho aquela sensação, sabe, de quando eu era criança? Que aquilo foi bom. Aquela leveza, sabe? Que é o lugar... É igual quando eu estou aqui agora. Tipo, preciso aqui deixar, eu fico o dia inteiro falando, conversando e compartilhando. Então, é muito gostoso. Da hora demais. Me diz uma coisa, Dani. Na escola, você falava muito? Qual que era a tua característica, assim? Já que você tinha isso desde pequena, a profissão. Mas não, como que você era na escola? Não deixava muito ninguém falar. Sempre, sabe quando, assim, a professora pergunta? Eu era a primeira a levantar a mão. Nunca tive vergonha. Sentava na frente, tinha que apresentar trabalho, eu liderava os grupos, mas isso tem um porquê. A minha mãe e meu pai são ótimos comunicadores. Entendi. Então, eu fui sempre incentivada dentro de casa. Eu nasci num meio onde se comunicar não era ruim, pelo contrário, né? O meu pai, como eu já falei, ele era... O técnico, ele organizava, ele foi candidato a vereador. A minha mãe era aquela que organizava o evento da família, depois a formatura das filhas, liderava a parte da catequese. Então, eles sempre estavam à frente nessa liderança. Então já veio meio de berço ali, né? Eu vi, para mim isso era normal.
sabe? Era algo assim que fazia parte. E a minha mãe fala, e os professores também, né? E os meus filhos, na verdade, hoje já são assim também. Não tem, sabe, muito essa vergonha, quer liderar. Então, para mim, era leve, sabe? Ali dentro da sala de aula e nos outros lugares também. Ah, levantou a mão e eu já ia lá. Nunca ficava vermelha, não tinha essa coisa de ficar nervosa. Eu achava que aquilo era normal. Então, Uhum. se comunicar era normal. Então, era um pouco dessa característica. E você perguntou, né, um pouquinho mais ali na sala de aula. Me vem também à mente que eu também sempre fui um pouco mandona, assim, sabe? Essa liderança. Dominante. Então, aí vem o dominante. Então, eu trabalho hoje com os perfis comportamentais. Esse é um dos capítulos até do livro. Então, eu sou influente e dominante. Então, a comunicação. É fácil de perceber, né, Dé? É É diferente. legal, é diferente. É legal acompanhar isso. É legal. É bem marcante isso seu. A gente Você tá tem- tendo, assim como grande maioria da galera do canal, né, que não tá tendo a oportunidade de conhecer a Dani aqui, a gente também, né? Pessoalmente, a gente acompanha o trabalho ali, mas pessoalmente. Então, muito legal. Desde a hora que a gente chegou, ela chega marcando a Território, presença. né? Ela chegou. Então, é bacana se contar assim que a gente começa a ver que veio lá de trás, já tem uma base, né? Eu tenho uma. Agora eu vou fazer uma pergunta, né, também, né? Porque eu tô curioso pra caramba aqui. Como é que foi essa parte assim? A gente tem uma curiosidade hoje. Acho que grande parte da galera que vai começar uma faculdade tem essa dúvida de tipo, pô, eu vou fazer faculdade, mas o que eu vou encontrar lá? Será que é aquilo mesmo que eu quero fazer da vida, né? Como que foi pra você que, né, tipo assim, entrou na faculdade, tinha um sonho, vou ser jornalista. Entrou na faculdade, falou assim, era aquilo mesmo, você se identificou mesmo com o jornalismo? Ou você viu que fugiu um pouco? Eu fui fazer jornalismo, eu tinha essa clareza, porque eu tinha 2 sonhos: ser repórter de TV e trabalhar na Rede Globo. Porque, como eu entrevistei, o que ficou forte para mim do jornalismo era ser repórter, era estar frente às câmeras. Fiz a inscrição, passei. Quando eu chego lá na grade, eu descubro que o telejornalismo estaria só no 3º ano. A minha ansiedade foi toda, então, para chegar até o 3º ano. Então, antes, era uma coisa mais teórica. O EPG é ótima nisso, ela tem uma base teórica muito. Depois foi um pouco de rádio. Mas até chegar ao 3º ano, eu tinha aquele sonho, aquela vontade, ainda não estava experimentando. Mas eu tinha a certeza Que ia acontecer. que ia acontecer. Legal. Né? Que ia dar certo e aquelas primeiras matérias mais chatas, né? E mais pesadas ali, até você engrenar, digamos assim. Mas eu nunca, assim, de identificação, falei, não é isso daqui que eu não estou fazendo. Não, estou no lugar certo, até porque jornalismo, na época que eu fiz, era um curso mais diferentão, assim. Né? Eu era mais careta. Né? Depois a gente vai falar que eu parei um pouco, né? Demorou 45 anos aí, né? Eu era mais careta em todos os sentidos, né? Mas o povo do jornalismo era o que se destacava em meio à faculdade. Era descolado, né? Desde a roupa, do cabelo, do jeito que falar, era meio bicho grilo, assim, né? E eu mais do sítio lá do Jacanã, e lá, né? Parei, então eu sofri um pouco, assim, nesse começo, mas as minhas amigas, que eram todas aqui de Maringá, a gente montou uma república, também eram mais caretas, assim, no bom sentido, sabe? Eram mais tradicionais. E, então, acho que foi isso, assim, que eu lembro um pouco. Eu falava, nossa, todo mundo meio diferentão, assim. Mas eu não, tenho certeza. A nossa diferença era de outra forma, né? A gente foi se destacando depois de outra forma. Eis que chegou, então, o 3º ano, tão esperado, e a disciplina. E, especificamente, chegou o dia do teste. Logo no início ali do ano, tinha o teste para fazer as divisões das funções. Então, tinha um estúdio de telejornal na faculdade, era o jornal da faculdade. E aí, você ia fazer o teste para ver quem ia ser âncora, quem ia ser repórter, quem ia ser cinegrafista, quem ia ficar na pauta. E, claro, que eu fui fazer qual teste? Para ser repórter.
Óbvio, eu esperei já 3 anos, né? E aí, tinha um banco, até hoje esse banco tem lá na UEPG, que eu voltei lá um dia para ressignificar. E lá, na minha sala, tinha então essas mais modernas e tinha umas loiras maravilhosas, porque ali na região tem Sim. muita colonização alemã. Holandesa, É. né? Canambi e Castro. Então, eu usava aparelho, usava óculos, era raquítica, não me achava bonita, falava com a língua entre os dentes. Não sei se vocês têm alguém na Língua presa. família, Tem? assim, faz assim, ó, que Aham. conversa com a língua. Eu falava Luiz com a Carlos língua. da Raça Negra. Tem... Tia Ju, pô. É, Ju, falava com a língua entre os dentes, mas eu tinha um sonho. Queria ser repórter, só que eu tinha todo esse medo. Chegou na hora do teste, fiz lá, e aí? O que aconteceu? Passei ou não passei? Não. Já sabe da minha história, né? Não, mas com essas características. Porque essas caras, É real né? da vida. E as a outras vida real. loiras, bonitonas, seguras, né? Que talvez elas não sonhavam tanto quanto eu. E eu não passei, mas eu ouvi do professor de telejornalismo que eu não levava jeito para estar frente às câmeras. Que o meu lugar, a minha função, era então como cinegrafista. Uhum. Na frente da faculdade tinha um orelhão. Naquela época não existia o celular. Eu corri lá e liguei para minha mãe falando: estou desistindo da faculdade de jornalismo. Que aí entrou a sua pergunta. Uhum. Mãe, vou desistir. Cheguei aonde eu queria e eu não levo jeito. O professor falou que não dá. A minha mãe, muito sábia, falou: minha filha, não é possível que não tem outra coisa no jornalismo. Você já está no 3º ano agora. Você termina essa faculdade e depois a gente vê o que acontece. Mas vai ter outra área, você vai se encaixar. Você foi com um sonho, se não está dando isso daí, vai dar outra coisa. E por um respeito pela minha mãe e pelo meu pai, porque era uma faculdade estadual, mas tinha todo o investimento, era passagem todo mês, né? República e tudo mais. Eu falei: não, eu vou terminar. E eu lembro como se fosse hoje. Eu chorei muito demais. Falei: tá, eu não vou ser repórter, mas já que eu vou continuar, eu vou trabalhar na Rede Globo. E assim foi. O meu primeiro e único emprego na CLT como jornalista foi a Rede Globo. Foram 17 anos na Rede Globo. Então, concluindo, né, a sua pergunta, o meu desistir não foi, né, de querer ali por um momento, porque não me encontrei, porque não era aquele curso que eu queria, mas é porque alguém colocou na minha cabeça que eu não levava jeito para aquilo. E eu fui para aquilo. Uhum. Eu não queria saber de jornal impresso, de revista. E tanto que hoje eu fico pensando, o meu TCC, ele foi voltado para... Era jornalismo infantil. Nada a ver. Se eu não tivesse levado aquilo a ferro e fogo, eu teria feito um TCC de telejornalismo, né? Alguma coisa. Depois, o mestrado eu fui fazer daí do Fantástico. No mestrado, mesmo trabalhando na TV, não trabalhando em frente às câmeras, que aí eu já comecei a caminhar. Mas hoje eu penso, né? Hoje eu penso, poderia ter sido diferente, porque lá eu poderia já ter me aprofundado, poderia ter ido fazer dentro de uma TV, mas eu falei: não sirvo para isso, vou ter que mudar de área, né? Caraca, velho. Ótima pergunta, gostei da pergunta. Que gostou da abriu pergunta, ali, né? fiz uma resenha Não, aqui, né, é gente? isso, Mas ótima pergunta. Mas vale a pena ressaltar a importância da sua mãe, né? Uhum. Né? A firmeza da mãe e você obediente, né? A mãe da gente sabe o melhor, né? Então, né? E o mais importante, o foco e o propósito, né? Que se conectam com o objetivo que a gente tem com o nosso podcast. Que é até pra Dani também conhecer um pouquinho, né? A gente tem como propósito de trazer essas histórias de vida para as pessoas que vão passando por aqui assistir esse episódio, que vai ficar aqui pro resto da vida. Então é pra galera não desistir do sonho, porque aquela vez você ouviu seu professor falar isso, se você tivesse desistido. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, nos treinamentos, escrevi também no livro, né? Há quanto tempo você carrega monstros que não são seus? As pessoas implantam isso na nossa cabeça. No meu caso, foi um professor, mas muitas pessoas que eu atendo são os próprios pais.
que, às vezes, no intuito de proteger, acabam dizendo coisas, trazendo falas que a criança ou o adolescente leva para o resto da vida como uma verdade. Uhum. E o nosso passado, ele não se apaga, mas ele não nos define. Muito bem. Eu deixei o passado me definir por 17 anos. Porque eu consegui essa conquista. E eu saí, bati na porta e estava lá dentro da Rede Globo. Só que fiquei 17 anos nos bastidores. 17 anos ensinando, ajudando e orientando os repórteres e os apresentadores ao que falar, como estruturar a notícia, como fazer a chamada, que era aquilo que eu queria fazer. Só que, então eu entrei e falei, minha função vai ser sempre nos bastidores. Peguei o meu sonho de ser repórter, guardei numa gaveta e esqueci. Porque daí faltava coragem, todo mundo lá que contratava. Sim. Hoje, né, a gente tem ainda a Natália Garay, a Annelise Camargo, que estão ainda na RPC. Fui eu que ajudei na contratação delas, eu que fiz a entrevista. Então, assim, eu estive ali nesse outro lado fazendo, ajudando, né? O que eu queria fazer. Uhum. Só quando eu saí da TV que eu penso, gente, faltou coragem, né? Eu deixei lá aquilo escondido, mas hoje eu penso, era para ser assim. Sim. E não ter, Então, para quem está nos ouvindo, não ter essa mágoa também do passado, de coisas que aconteceram, porque se a gente vive no arrependimento, vive no questionamento, a gente não evolui. Eu conto hoje, tranquilamente, isso se tornou minha jornada do herói, sou meu melhor case desse professor. Eu queria, na verdade, era encontrar esse cara na minha frente hoje em dia para ele ver, né? O que aconteceu. Mas eu precisei ressignificar e entender que aquilo que ele falou, assim como tem muita gente que te falou, que você não leva jeito, que você tinha que calar a boca, que você tinha que ficar quieto, que você não podia opinar, seja dentro de uma empresa, seja lá na sua adolescência, num relacionamento. Alguém tentou alguma vez te silenciar. E esse silêncio traz várias consequências na nossa vida. No meu caso, eu estava dentro de uma TV e eu nunca fui para frente. Mas hoje eu estou aqui, né, gente? Ah? Dani, Hoje- e foi muito legal você falar sobre isso, porque como eu te falei, né? Eu tenho uma amiga próxima, que é a Miriam, que trabalhou contigo também na RPC, muito tempo. Se eu não me engano, ficou 17 anos também, tá? Aham. Hoje é uma empresa, tá se dedicando agora como empreendedora, né? Saiu da TV, hoje ela tem um supermercado. E quando eu falei que você estaria aqui, ela falou exatamente isso. Você foi sempre um talento gigante dentro da TV, mas é um talento que não aparecia. Você Aham. ficava nos bastidores. Foi assim que ela te definiu. E ela falou assim, com uma grande surpresa, foi quando você saiu da TV, você se transformou o que você é hoje, que a gente vai conhecer um pouco mais dentro do episódio, e mais bonito ainda, que você ajuda outras mulheres. Esse é o gatilho que eu gosto bastante, né? Tipo assim, ela não só se Transformou, Se- realmente. é, ela Uma saiu do transformação. casulo. Ela saiu do É. casulo lá e, cara, falou, pô, e começou a ajudar outras pessoas, mulheres, com propósitos, com objetivos de vida. Então, assim, esse é o. Agora você mandou bem. Esse foi o lance. Eu tenho uma dúvida para poder entender também. Eu sei que o seu marido também é da comunicação. Isso, também é jornalista. Ele é jornalista Aham. também. Isso. Você conheceu ele em que etapa desse processo? Já respondo essas, pegar só o gancho aqui e concluir, se você me permite. Então, eu fiz essa transformação e hoje eu ajudo outras mulheres, sejam profissionais, autônomas, empresárias, empreendedoras, a colocarem a sua voz no mundo. Legal. Então, querendo ou não, eu estava na comunicação, mas eu estava silenciada no meu sonho. Quantas mulheres estão silenciadas no seu sonho pela falta de coragem, porque ouviram um dia que elas não eram capazes, porque nunca foram incentivadas. Por isso que quem me acompanha nas redes sociais, já vou aproveitar aí, hein, gente. Se você não me segue, Dani Mendes Mentora, hein? Já vamos vai deixar lá, aqui hein? na descrição, Dani aqui vai estar. Mendes Mentora. Ali eu não prometo
que é o que muito a rede social hoje promete, dinheiro em si. Eu falo, eu não prometo 6 em 7 na sua conta, né, milhões na sua conta, porque para mim o maior ganho, a maior prosperidade é você poder estar fazendo o que você gosta, impactando outras pessoas, sendo você. Então, o dinheiro vai ser uma consequência. Então, acho que isso é muito legal. E eu me sinto muito segura hoje, muito confortável com o meu trabalho, com a minha missão, porque eu falo, nossa, eu sou o meu melhor case e hoje eu posso ajudar outra mulher, desenvolvi um método para isso, né? Para ajudar outras mulheres a também colocarem a voz no mundo e empresas também, né? Todo mundo que quer crescer a partir da comunicação. O meu marido eu conheci porque uma amiga em comum, assim como o Murilo, hoje em comum, a Vanessa Malavasi, ela foi cobrir férias na TV. E aí eu sempre ajudava quem ia cobrir férias, ficava lá como apoio também. E nessas conversas eu contei para ela que eu tinha o sonho de fazer a cidadania italiana. Por quê? Toda a minha família ali do sítio, né, a família da minha mãe, italiana, o meu tataravô nasceu na Itália e sempre ouvi essas histórias desde criança. Resumo da ópera, ela me conectou com o Otávio, meu esposo, que na época estava morando na Itália. Ele tinha ido fazer a cidadania italiana e eles tinham estudado juntos jornalismo. Então foi a partir daí onde foi parar essa história. O nosso convite de casamento é um passaporte italiano. Caraca. Caramba. O convite de casamento, ele trouxe, então, ali, a gente fez no formato mesmo, o passaporte. Coincidentemente, coisa de Deus, o primeiro apartamento que nós moramos, depois que a gente se casou ali, chamava Edifício Itália. Então, toda a nossa história esteve ligada à Itália, tanto que eu falo para ele, amor, tudo bem. Hoje a gente está aqui, você quer construir algo no sítio, que a vontade dele é de morar no sítio, fazer algo lá, mas se prepara. A hora que as crianças estiverem um pouco maior, nós vamos voltar a morar na Itália. Agora em outra condição, porque daí quando a gente foi, né? Ele estava lá, e aí eu não vou contar toda a resenha aí, mas foi no momento certo, Deus nos cruzou, né? E ali em um ano a gente noivou, no outro ano a gente casou, no outro ano a gente teve o Theo. Então foi uma coisa... Mas você estava na TV. Eu estava na TV, mas eu consegui uma licença para morar na Itália, para fazer um curso de jornalismo lá e tirar a minha cidadania. Ah, você conseguiu conciliar tudo isso, não largou mão de nada, pelo eu fui contrário. a primeira funcionária da RPC a conseguir uma licença para estudar no exterior. Mas lá eu não conheci ele. Ele foi na minha cidade, por isso que eu falei que a história é longa, é gostosa aí essa história. Mas foi por conta disso, e aí na volta depois a gente se conheceu, eu consegui a cidadania, a minha passagem de volta era no domingo, na sexta que eu consegui o passaporte, porque é muito difícil conseguir a cidadania italiana, gente do céu. Eu imagino. Mas eu fiz o curso lá, foi muito bacana, foi onde eu me tornei fluente italiano, depois eu acabei infelizmente perdendo. Eu estudava, fiz um curso de 280 horas, eu estudava o dia inteiro com os italianos. E foi muito legal, eu fui muito bem, eu me dediquei muito e eu consegui um estágio na assessoria de imprensa da Volkswagen. Então eu tinha que voltar, escolher sair da TV para ir morar na Itália e eu voltei, amava a TV, mas eu voltei decidida. Falei, gente, não vou perder essa oportunidade, estou amando morar aqui, vou voltar lá, explicar para os meus chefes, ficar mais algum tempo ali. Eu vim embora tipo em dezembro e o estágio começava em março. Daí em janeiro eu conheci o Otávio. Aí o amor falou mais alto, né? Olha só, viu? Cara de amor. Eu tive que mandar uma carta na época, daí já era um e-mail, me demitindo do estágio, sabe? Falando que eu não ia continuar. E valeu a pena. Valeu a pena. Hoje você é casado, tem 2 filhos, é? Isso, o Theo e o Dante, o Theo 13 e o Dante 9. O Theo tem um nome, né, de origem grega, que foi onde nós passamos a lua de mel, e o Dante italiano, né? Dante Alighieri aí, vem da Itália.
A Então, comunicação não tem fim, né? Ela te leva em lugares, te faz conhecer, Cara. te conecta com pessoas, né? A comunicação é isso, né? É isso. ai, gente, eu vou aproveitar, já que vocês falaram aí do Aí, Teo e ó. do Dante, posso? Com Claro. certeza. Vocês viram que eu gosto de viajar. Quero morar na Itália. E para mim, a mala é um ícone, um elemento. Eu trouxe aqui vocês, aos nossos ouvintes, telespectadores, uma mala um pouquinho menor. Mas hoje, nas minhas palestras, eu levo a minha mala laranja, que faz parte aí das cores da minha logo, do meu branding. E aí, hoje, como eu ia vir aqui, eu falei, gente, vou levar uma mais discreta ali para os meninos, mas aqui está, tá? Olha lá. Lembre de mim aí, a comunicação abre portas, te leva a lugares maravilhosos. E já que eles falaram do Theo e do Dante, eu trouxe aqui nessa mala, gente, algumas coisas que me representam, né? E tchanã! Olha lá, vamos ver. Vamos Lembrando ver a todos aqui. que nós não sabemos de nada, né, André? É 100% Na verdade, empresa. é, Ó, na vai verdade- ficar aqui, Na né? verdade, a Dani chegou com a mala. Daí a gente falou bem assim, ela falou, gente, eu trouxe uma mala, né, e tal. Aí a gente já falou, trouxe uma mala, né? O que vem Que dentro da mala mala? essa menina trazendo Ela uma falou, mala. falou, não, eu trouxe aqui com coisas importantes, momentos e, enfim, elementos importantes que fazem parte da minha vida, da minha trajetória. Eu falei, já gostei. Pode abrir a mala então, Dani. Aí a gente falou bem assim, mas vamos abrir a mala. Pediu pra ela abrir antes aqui. Ela deu um spoilerzinho, mas não abriu. Não, Segurou. Agora ela chegou a hora, né? Vamos de ver, vamos conhecer. ver. Vamos ver o que tem na mala da Dani Mendes. E até para quem está nos assistindo, o que isso tem a ver com a comunicação, que eu tanto incentivo, que eu inspiro, que eu ensino? A sua comunicação, ela tem que representar quem você é. Isso daqui faz parte da minha criatividade, faz parte de mim, da minha essência. Talvez uma pessoa vai falar, nossa, mas será que eu vou levar uma mala? O que o outro vai achar? Taca uma teclinha aí do F e manda ver, seja você. Como ser mais natural na minha fala, Dani? Como ser mais autêntica? Como atrair mais pessoas? Falando, mostrando a sua verdade e quem você é. Então, se a sua comunicação, ela traduz os seus valores, ela traduz o que está aqui dentro, alguém vai se conectar com você, porque alguém vai se identificar com aquilo que você está falando e, às vezes, o produto que o outro tem pode ser até melhor, pode ser mais em conta, pode ser mais famoso, mas ela se identificou com você. Então, eu levo muito isso para as empreendedoras, para as empresárias. Quantos podcasts tem aí, não só em Maringá, pelo Brasil? Quem é que vai assistir o podcast de vocês? Quem se identificar com vocês. Então, isso faz parte da essência. E eu tenho certeza, a mala é isso. Ela traz aqui alguns dos meus valores e faça o exercício você aí na sua casa. Pega aquela sua mala preferida e ande pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu escritório. O que você colocaria dentro da sua mala? Então, esse é um exercício que a gente trouxe hoje aqui no podcast de uma forma improvisada, mas porque tudo é aula, tudo é método. Então, bora lá começar. Theo e o Dante, cadê aí o nosso Cinega? Você vai Olha lá, pegar aí? Moisés. Gente, tem uma pessoa diferente aí? Tem mais um aqui, Quem o que Kim é? é grande. Nosso Kim. O Kim é o nosso videomaker, bastidor. Ele é do cara dos bastidores, mas já Ah, teve aqui é? na frente da câmera aqui, ó. Ah, faz aí uns vídeos meus, porque eu, Ó, gente, tô até sem celular. Olha vai- aí, ó. vai fazer, Aqui ó. que eu vou mostrar. É, olha lá, ó. Eu trouxe pequenininho porque o Theo e o Dante aqui foi um pouco depois da minha transição, sabe? Então, eles tinham, o Dante tinha 1 ano e pouquinho e Olha o lá. Theo, olha lá, olha lá. Olha que honra. Tá um pouco, aqui, ó. Que legal. Olha cara. meu cabelo curto. Ah, o laranja tá até no vestido, hein, gente, né? Ó, amores, pra vocês, a mamãe falou que ia trazer vocês aqui, ó, no podcast. Tá Muito aqui. legal. Eu amo essa foto. Eles são pequenininhos. Meu marido continua aí com esse cavanhaque, com essa barbinha aí. Estilo resolveu italiano, mudar. né? Estilo italiano, né? Ah, o Domínio. meu marido trabalha, você falou, né? Ele trabalha na RIC, mas ele trabalhou quase 10 anos no SBT, então a vida dele sempre foi, ele é editor de imagens. Legal. E tá lá. E é também, né? Junto comigo aí, o dono do Next Cowork, e me ajuda e me aguenta a faladeira desse jeito, tá? Então tá aqui, ó. Quando quiser O colocar Theo aqui, e o ó, Dante. pode falar. Eu vou deixar aí vocês. Vai, não vou vai. contar ainda, não. Ou será que. Vamos mostrar já um livro, então? Pode mostrar mais mostrar um? o primeiro Claro. livro?
Pode mostrar? Com Claro. certeza. Tananã. Eu precisava fa- de uma música aí, gente. Tananã. Eu falei no começo do episódio, Tadã. na abertura do episódio, que a Dani era escritora, né? E que ela tinha publicado, já são 4 livros ao total, né, Dani? 4 livros, isso. 2 colaborativos e 2 solos. Show. Agora faça as honras aí pra nós aí, ó. Então tá aqui, ó. Ai, gente, eu acho que é a primeira vez, eu nem gravei ainda lá nos meus stories contando, não deu tempo ainda, mas eu vou falar aqui em primeira mão, você aqui desse podcast está recebendo. Show. Esse livro está esgotado, não tem mais a primeira edição. Parabéns, Parabéns. Terminou na parabéns. semana passada, ou retrasada, e eu fiz. Muita gente tem essa curiosidade. Ah, tá, terminou a primeira edição, mas quanto? Foram 1.000 exemplares vendidos na unha. Então, não coloquei em nenhuma plataforma, eu vendi nas palestras, em grupos de networking, em lugares que eu fui, palestras. E para mim é uma conquista Caraca. gigantesca. No Brasil? Pô, você tá de parabéns. Muito bem, parabéns, né? Eu tinha uma meta, e aí eu também sou ousada, né, nas metas, em vender tudo até outubro do ano passado, que ele fez 2 anos. E a vida deu voltas, outros projetos foram surgindo, alguns acontecimentos também na vida pessoal, e eu não consegui vender tudo. Mas eu fui escrevendo, vamos já mostrar o outro, né? Que daí a gente já faz, aí fica mais tempo, a gente deixa aqui. Eu já consegui escrever o outro, e eu lancei esse ano. Então, nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente deseja. Uhum. Mas tem uma frase, não é minha, mas que eu gosto muito. Nem antes, nem depois, no tempo de Deus. Anota aí, gente, que essa é linda. Nem antes, Nem nem depois. antes, nem depois, no tempo de Deus. Então, hoje, eu olho para a minha história, e ela está aqui, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, desde o Jacanã, mas da transição e o método, né? Esse primeiro livro, Fala sobre o que, Dani? o primeiro livro, ele até fala aqui, ó, da CLT para a dona da própria vida, porque essa foi a minha história. Então, ele é um livro de empreendedorismo feminino. Eu escrevi, inclusive, no feminino mesmo, para mulheres, apesar que muitos homens Sim. leram e aproveitaram, porque ele ensina aqui a como você estruturar um negócio. Do zero, eu Show. conto, saí da CLT, não queria mais ter chefe. E aí, o que eu vou fazer da vida? Então, eu trago aqui o modelo de negócio, como que você tem que estruturar. E para a mulher que já empreende, era para ela ler e fazer uma revisão. Ai, não está dando certo, estou querendo desistir de empreender. Mas você pulou etapas, não dá para você seguir. Então, ele conta a minha história, como eu consegui não voltar para a CLT. Então, eu falo de resiliência, de coragem, a estruturação. E o último capítulo é sobre comunicação. Então, o último capítulo é para quem empreende. E aí, aqui... Isso eu morro de orgulho, gente. Porque igual aqui, eu não escrevi isso, mas eu já sabia. Ó, eu coloquei aqui. Quem sabe, já tenho aqui o tema para o meu próximo livro. Isso lá, então, em 2023. Ouse brilhar na comunicação. A princípio era esse o título, que lá, né, eu dou parabéns. Então, no fim do livro, então, os seus sonhos, visualizem. E eu falava, não, eu vou ter meu próximo livro. Então, não era Ouse Brilhar na comunicação, que eu achava, mas aí nasceu o Ouse Comunicar. Por quê? A mulher empreende, está feliz no negócio, com o que ela vende, o serviço que ela presta, mas ela não consegue deslanchar, ela não consegue se vender muito, ela está precisando crescer. Como é que essa pessoa vai crescer? Não só as mulheres, mas os homens. Então, esse livro não é já no feminino, ele é para todo mundo, para todos os profissionais, né, empresários, empreendedores. E aí nasceu o Ouse Comunicar, e é o método. Então, aqui é para você destravar e ter melhores resultados. Os resultados que você busca na sua carreira, na sua profissão e na sua empresa dependem da sua comunicação. Tudo é a comunicação. Nós vivemos aí nesse momento de inteligência artificial, de nada adianta a inteligência artificial. Se a hora que eu estou aqui, o que adiantava fazer um prompt lá na minha casa, se eu chego aqui... Gente, vocês veem que eu domino, até vou deixar eles falarem. Eu fico aqui falando, acho que eu estou nos discursos, mas é isso que eu ensino. Se você ama o que você faz, se você tem esse tesão pelo que você faz,
onde quer que você vá, quem te convidar, pode ser o Papa, você vai falar com uma naturalidade, com um brilho no olho, que o outro vai te comprar. Tem muita certeza que alguns que não me conhecem, que vão assistir, falam, gente, quero comprar esse livro depois da Dani. E sem você precisar ficar falando assim, compre batom. É você entender. E aqui tem também muitos cases, né? Mulheres que eu transformei, pessoas, nos 2 livros eu trago. E tem aqui também, eu também tenho um podcast, hein, gente? Show! Aqui ao final de cada capítulo tem o QR Code para o podcast que complementa, sabe? Então, isso é muito legal. O primeiro é o capítulo dos medos, né? De como você vencer o medo de falar na câmera, de falar em público. E aí, aqui, eu entrevisto uma psicóloga. Por quê? A gente não precisa saber tudo, não é? Eu tenho o limite do meu conhecimento. Sabe quem que faltou aqui? Uma entrevista com o Murilo. Murilão, né? Mas eu no próximo vou mas eu tenho, né? Ele em alguns momentos, ele está nos meus cursos. Ô, Murilo, assiste esse podcast, um beijo Um beijão pra pro você, Murilo. meu amigo. E na Antonella. Então, aqui tem o podcast onde eu trago profissionais para complementar assuntos que são essenciais para a gente se comunicar melhor. Então, cada capítulo tem daí um podcast onde eu levei um entrevistado. Que loucura. Viu a importância? Não, esse aqui, cara, na verdade, assim, ó. Esse aqui tem uma frase de impacto que eu gosto bastante, que eu ouso brilhar. Da CLT para a dona da própria vida. Isso aqui, cara, é forte. Quantas pessoas no Brasil estão empreendendo nesse momento ou estão refém de um trabalho CLT chato pra caramba e não tem coragem de sair fora disso, cara? Né? A gente tem exemplos próximos, exemplos longos, Exemplos nossos. e assim, isso aqui é muito forte, Dani. Eu acho que você pegou numa ferida muito bacana aqui e parabéns, assim, por esse livro. E a conexão com o Ouse Comunicar, que daí entra uma parte que eu gosto bastante também, da comunicação. Acho que você falou um ponto aí, que com certeza tá no livro, que é a comunicação, ela é tudo. Ela é o início, o meio e o fim. Como diz Raul Seixas, é o início, o fim e o meio. A comunicação, ela sempre vai ser o meio de tudo. Então, quando, até agora, na linha do tempo, né? Quando o Thiago comentou, falou, cara, a Dani Mendes vai estar no podcast. Eu falei, cara, a Dani e tal, eu falei, vou dar uma olhada na Dani, né? Ver, pra ver. Quando eu vi o seu Instagram, que é a sua vitrine, seu portfólio, eu comecei a ver a dinâmica que você tem com as mulheres, a dinâmica de pitching de venda, como criar um pitch de venda bacana. Aí eu comecei a me identificar, igual que você falou, comecei a me identificar porque eu vivo isso no dia a dia também, né? O Thiaguinho também vive isso do relacional, do comercial, digamos assim. E aí eu falei, cara, vai ser um episódio da hora, né? Vamos lá. E hoje eu falei pro Thiago de manhã, eu falei, e aí, tá tudo certo com a Dani hoje? Ele falou, não, tá tudo certo, ela vem mesmo. Eu falei, então fechou. E uma parte que a Dani falou que complementa muito o nosso propósito, a tua história de vida é assim, o Ouse Brilhar, né? Que é a superação. Sim, cara. Né? De tudo isso. Conecta com tudo isso, né? A importância do Ouse Brilhar e cada um que tá assistindo, cada mulher, cada homem, cara, ouse brilhar. O que a gente mais precisa é isso, né? Deus nos fez lindos, né? Deus nos fez lindos. Então, bora brilhar. Bora brilhar. Quem me conhece, muita gente, sabe o que eu falo com as pessoas? Bora brilhar. Acorde e brilhe, né? No seu dia a dia, no seu trabalho, no teu bom dia. Brilha no teu bom dia. Brilha no teu... Cuida de si. Brilha pro próximo. Então, a tua história de vida relata muito isso, tá? Dani, a gente vai emendar vários assuntos, como você percebeu. Eu já tô vendo, tem que ter, tipo, parte 1, parte 2, parte 3. Eu tenho algumas dúvidas em relação a essa tua transição. Mas antes de você falar, eu quero falar aqui. Não, tá claro. bom. Vou mudar a ordem aqui. Vai lá. Já que você falou tanto de brilhar, gostei. O que é ousadia para você? Eu gosto da liberdade. Liberdade. Ousadia. O que é ousadia para você? Criatividade. Criatividade. O que mais? Fala mais uma palavra aí. O que vem? Ousadia. Eu sou o Thiaguinho, né? Ousadia é alegria, né? A liberdade com alegria, isso, me permitir ser eu. Isso. Eu levo pra minha vida, pra minha característica isso, a ousadia de ser livre.
Por que eu faço essa pergunta? E aí, só para explicar um pouquinho aí, fazer o parênteses, antes da gente seguir, do ouse brilhar. Todos nós nascemos com o direito e podemos, e Deus quer isso de nós, que nós sejamos luz aqui, nesse mundo. Mas para brilhar, a gente precisa de ousadia. Não dá para levantar e falar assim, hoje eu vou brilhar. Como você vai brilhar sem ação, sem movimento? Então, para mim, ousadia é estar em movimento. Eu ter aceito estar aqui hoje é um ato de ousadia. Eu trazer essa mala é um ato de ousadia. Vocês estarem no 7º episódio do podcast é um ato de ousadia. Legal. Todo mundo está em movimento. Quem vive apagado, sem luz, é porque escolhe ficar sempre no mesmo lugar. Movimento. Então, Então, todos podem brilhar. tá ouvindo aí, meu Pete? O Kim balangou a cabeça. Assim. O corre não Corre para, não né, Kim? para. O corre não para. E é esse o gancho que eu ia fazer, que é sensacional o nome de vocês. Legal. Para mim, ousadia é estar em movimento. Quando vocês trazem aqui os convidados, quando vocês deram esse nome, é o corre. Tem gente que vê o corre como algo negativo. Tá toda hora correndo, tá toda hora fazendo alguma coisa. Gente, se a gente é feliz assim, em movimento, se aquilo tá trazendo resultados, se você tá brilhando, e aí? É. Então, é um respeito também pelo corre do outro. Exatamente. Eu tive que correr muito para chegar aqui hoje. Só Deus sabe o que eu passei hoje. Mas eu vim nessa corrida do meu dia feliz, porque eu ia poder estar aqui, mais uma oportunidade para poder me comunicar, conhecer Uma galera gente nova. nova, né? Então, a corrida para o brilho, ela é maravilhosa. Depende da forma como você coloca. E o respeito. Qual é a velocidade desse corre? Gente, para eu fazer 2 livros, para eu escrever esse livro aqui, esse eu escrevi em 3 meses. Então, 3 meses sem dormir muito à noite. Aproveitando o gancho ali, como que foi, tipo, você teve a ideia, falou, pô, vou escrever um livro. Aí que eu já tinha plantado uma árvore e já tinha tido os filhos. Falou, agora eu vou escrever um livro. Claro, eu aprendi isso desde pequena. Eu falei, agora eu vou escrever um livro. Como que eu, jornalista, não vou ter um livro, né? Mas E foi natural assim, Dani? Tipo, as coisas foram... Eu vou fazer um parêntese. Quando eu estava na TV, eu já falava, vou escrever um livro, mas tem que fazer sentido. Vou escrever um livro sobre o quê? Quando eu estava na TV, eu não tinha. Desde lá, sempre jornalista parece que tem que escrever um livro. Sabe? Uma coisa mais ou menos assim eu tinha dentro de mim. Mas eu não sabia sobre o que escrever, que história que eu tinha para escrever o livro. E aí, depois da transição, depois dos perrengues, da estruturação do negócio, e aí, quando nasceu o Ouse Brilhar, eu conto aqui no início como nasceu o nome do Ouse Brilhar, que foi numa noite de madrugada, Deus falou comigo, eu fui lá, peguei uma caderneta e escrevi tudo, e tá aqui na primeira página do livro, essa história. E eu escrevi, daí foi dando certo, daí o método, daí eu comecei a ajudar, porque no começo eu não tinha um método. E aí deu tão certo, daí começou a ter resultado, eu falei, gente, agora eu tenho um livro. Então foi assim, as pessoas falavam, Dani, por que você não conta a sua história? Olha, fulana tal. Tanto que aqui, não sou só eu, em cada uma dessas partes aqui, tem a história de uma mulher que eu ajudei, que, assim como eu. Caralho. Passou por essa ousadia, resolveu fazer o quê? Todas as histórias aqui são de transição de carreira. Mulheres, tem uma que é maravilhosa, ela vocês podem trazer aqui, que ela é porreta, é a Ângela. Ela saiu, ela era diretora de uma multinacional, ganhava 50 mil por mês. Só que ela estava infeliz por quê? Com as filhas. Ela tem 2 filhas e um dia a filha dela queria fazer algo no aniversário e ela tinha que entregar os relatórios do mês final e a filha dela, tipo, dormiu no sofá a hora que ela saiu para comemorar. Ai, me arrepia isso. O aniversário da filha, a filha já estava dormindo. E ela falou, não, minha vida não pode ser essa. Só que hoje ela já teve uma empresa muito grande aqui, já vendeu, ela é muito visionária, assim, sem medo, ousada total. Agora ela tem uma agência de viagem aqui no shopping. Ela inaugurou ano passado, ela já está, acho que com 6 unidades em outras
outras cidades, Guarapuava, Cascavel, Mato Grosso. Cara, ela é muito Voada. porreta, assim, sabe? Então, por isso que eu falei que vale trazer ela aqui, porque ela incentiva também. Uhum. E ela está aqui no meu livro, porque eu a ajudei a fazer essa transição de carreira. Então, foi assim, escrever. E quando eu estava escrevendo esse, eu gostei tanto, só que o livro já estava na minha cabeça, entendeu? Já então, em tinha 3 formatado essa meses. ideia. Em 3 meses foi muito fácil. Quando você vai escrever o segundo livro, nossa, eu era muito mais exigente, porque aqui eu não pensei, que eu fui leve. Então, eu fiquei 1 ano para escrever isso aqui. Então, aqui eu não dormi 3 meses, aqui foi 1 ano sem dormir. E aonde eu quero chegar? Do corre. Cada um vai ter o resultado do corre que você quer para sua vida, da velocidade. Eu podia falar, não. Então, eu abri de fim de semana, abri de dormir pouco, né? Muito, para poder ter esse resultado. Onde que você quer que o seu corre te leva? Ixi, eu já tenho o terceiro, que meu filho que deu o nome para o terceiro, o Dante que deu o nome. Então ele já tá. Esses dias aconteceu uma coisa, eu falei, essa é uma história para o meu livro. Então aí agora eu acho que esse próximo, ele é daqui 2 anos, né? Que eu pretendo. Eu falei que a cada 2 anos, né? Ele já tá também dentro de mim. Eu tenho esse sonho de escrever um livro igual esse daqui. As histórias que eu conto foram as histórias que aconteceram depois do Ouse Brilhar. Então, agora, esse próximo também Vai ser uma continuação. é uma sequência. continuação, só que ele é o vivencial, assim, ele não é nada, sabe? Lá, eu não fico me remoendo, não. É o que está acontecendo, são os resultados. Então, isso é muito legal. Ai, gente, eu tenho muito orgulho dos meus... Não, Esse tá aqui, doido. eu tenho 4 filhos, o Theo, o Dante e esse daqui, ó. Seus filhos. Estou apaixonada por eles. Que legal. Legal. E aí agora, peraí, sei lá, você ia falar, eu te cortei perguntando o que era Não. ousadia. Não. Eu nem lembro, mas você ia falar de o quê? E é assim mesmo, Dani. A resenha aqui é assim. É assim mesmo. E arruma alguém que quer entrevistar, né? Os é entrevistadores, que né? coisa, o negócio Porque é legal, Dani. Todo mundo a gente agradece aos que passaram e os que estão por vir. Por quê? O brilho no olhar, né? Então a gente consegue ver isso. Então a coisa flui, tá? A linha que eu ia te pedir para você falar um pouco mais é quais foram os profissionais ao longo dessa tua trajetória que te ajudaram? Uhum. Né? Que eu sei que tiveram pessoas que também passaram pela tua Sim. transição. Eu sei, né? Você falou um pouquinho, mas eu visualizo. Você usou aparelho para cuidar de si? Você foi no fonoaudióloga? Aham. Então, tudo aquilo que um dia um professor teu lá atrás te usou como um bloqueio, eu sei que você superou mentalmente falando, mas você usou profissionais, pessoas que acrescentaram a sua trajetória. E eu queria que você me falasse, como que você se ajudou também? Uhum. Quais foram os mestres da Boa. minha vida? Boa. Primeiro lugar, meus pais, né? Meus pais. Aliás, antes dos meus pais, Deus, né? Deus, eu falo que né? primeiro lugar é o mestre maior, né? Que sem joelhos dobrados, sem muita oração, eu não teria passado por toda essa transformação, chegado onde eu estou. Os meus pais, já contei aqui um pouquinho da história da minha mãe, de sempre da ação, determinação, vamos seguir. Não desista jamais. A minha mãe é essa. Se for para desistir, que seja de desistir. Anotou essa? Sim. Se for para desistir, que seja de desistir. Essa é minha mãe. Meu pai, alegria em pessoa. Gente do céu, é o homem da festa, que não tem tempo ruim, que não leva dinheiro para caixão, essa alegria, esse entusiasmo. E isso é uma característica que me ajudou nessa transformação. Porque quando eu saí da TV, eu chorei ali 1 semana, mas depois eu estava indo buscar, estava me conectando, estava conversando com as pessoas, a comunicação vem muito dele. Então, eu acho que a ferramenta alegria, se assim a gente pode chamar, ela vem do meu pai. A determinação da minha mãe, a ação dos dois, porque meu pai tem 74 anos, está lá roçando grama com a Hilux dele, que eu acho um barato isso. Eu ainda não contei isso. Mas alguém que vai roçar grama, ele roça grama. Hoje ele é aposentado, ele roça grama, mas ele vai com a Hilux, que é as pessoas falam, não, mas eu chamei o cortador de grama. Não, sou eu. Então, Legal. a humildade também é muito bacana isso, né? Que independente de onde você está. Então, falo que eles me trouxeram essas ferramentas comportamentais, que não adianta nada.
Você tem hoje a oratória, você tem ferramentas da fono, mas sem o comportamento e o mental, você não chega a nenhum lugar. Depois, eu nunca esqueço, carrego comigo. Semana passada eu estava em São Paulo e eu mandei uma mensagem lá de São Paulo e uma foto. Foi o meu primeiro chefe, quem abriu as portas para mim na Rede Globo, uma pessoa que confiou em mim pela forma que eu cheguei e pedi com o meu currículo em mãos, que é o mestre José Nascimento. Assiste depois esse podcast aí. Foi com ele que eu aprendi, né, o que era ser uma jornalista humana. Ele foi, assim, um dos caras que me ensinou, porque na faculdade a gente não aprende muito isso, né? Então, essa humanização. E aí depois eu tive outros 2 chefes, Fernando Miranda e Fernandinho Rodrigues, que com cada um deles era cada um estilo, né? Um eu aprendi a ser jornalista ali mesmo de raiz, tinha que entender tudo. O outro eu aprendi como que você tinha que liderar, e assim foi. Então, eu gosto muito de citar eles, foram 3 homens aí, 3 mestres do jornalismo, que eu sou muito grata, né? Pessoas que me ensinaram muito e que eu me tornei a jornalista que eu me tornei. O Fernandinho, um desses, eu tinha que chegar, eu tinha que ter lido, na época, né, não tinha essas redes sociais, eu tinha que ter lido todos os jornais, eu tinha que saber tudo que estava no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo. Na época tinha o Diário aqui em Maringá, eu trabalhava à tarde, eu precisava saber de todas as notícias. Acho que depois que eu saí do jornalismo, eu até fiz assim, ó, porque daí eu não era mais obrigada a saber, né, todas as notícias, mas foi um aprendizado, né? Você quer ser boa, você tem que ser, na verdade, excelente no que você faz. Então, com ele, eu aprendi a excelência na apuração, em entender do jornalismo, né? E o outro meu chefe, que é o Fernando Miranda, foi ele que me deixou a começar a realmente liderar. Ele fazia os cursos, ia para fora, e eu comecei a liderar a equipe de 40 pessoas. Então, ele confiou a mim. Então, foi quando eu aprendi realmente a ser, na época, né, falava chefe, líder, e quando eu comecei a entender de gestão, porque ficava muita coisa, eu contratava, fazia feedback 360, a TV me pagou muitos cursos nessa área, porque daí eu comecei a me destacar, e eu cheguei até a chefia, né? Então, eu comecei na pauta e cheguei até a chefia durante esses 17 anos. Então, foi muito legal. Cada um foi Você viveu abrindo todos os processos. E eu me sinto muito realizada hoje, enquanto profissional, mas na época, porque sabe quando você vê essa mescla, assim, hoje, às vezes você olha para um profissional e fala, nossa, tão técnico. O outro fala, tão amoroso. O outro, tão isso. Então, eu consegui por esses aprendizados. E depois que eu saí, eu fui procurar as mentorias, daí na área realmente, né, de vendas, de marketing, a fono que você falou, eu demorei mas a parte de fazer esse daí eu tive que, mesmo que eu não ia ser repórter, eu fui atrás, eu fiz 7 anos de fono para conseguir tirar essa língua entre os dentes, muito tempo, eu tinha pavor de fono, por isso que daí eu nunca mais tinha ido atrás. Mas no ano passado, eu conheci uma pessoa maravilhosa, ano retrasado, na verdade. Depois eu vou te falar aí para você assistir esse podcast. É outra que vocês têm que trazer aqui, hein? Aí, ó. Denise Pimentel. Maior fono, uma das maiores fonos do Brasil, está aqui em Maringá. Ela cuida de vozes como Padre Marcelo Rossi, de cantores. Ela é, assim, a melhor. Ela trabalha com a fonoaudiologia integrativa e ela me ajudou muito a entender que eu achava a minha voz feia. Eu grito um pouco, né, na hora de falar, falo alto, tal. Mas ela entendeu que isso faz parte da minha essência. Então, assim, uma pessoa sensacional, que me ajudou muito. E aí, outros mentores, né, que passaram aí pela minha vida depois desses 8 anos. E é isso, se deixar, eu fico aí falando, mas acho que são pessoas, assim, Pilares ali, né? que se destacaram, assim, nessa minha trajetória, né? E eu gosto de agradecer muito também, que não é uma pessoa, mas hoje eu sou consultora do Sebrae também. E foi lá, tanto que eu cito aqui nesse livro, eu falo que o Sebrae como um todo foi um mestre, porque ali eu comecei a ver
o que era empreender, o que tantas pessoas, né, que buscavam empreender, por que muita gente desistiu. Então, na verdade, eu falo que o Sebrae foi uma escola, sabe, que eu tive aí de apoio, e eu gostei tanto, me identifiquei, que hoje eu sou consultora do Sebrae Paraná, né, atuo na área de marketing e comunicação no Sebrae. E semana passada, eu estava pelo Sebrae São Paulo, na maior feira do empreendedor do Brasil, que chama FE. Empreender. É a Feira do Empreendedor do Brasil. E, gente, nem estava ali na minha lista dos sonhos. Estava na minha lista dos sonhos palestrar em São Paulo. Semana passada foi a 4ª vez que eu palestrei em São Paulo. No mês que vem, é a 5ª vez esse ano. Eu pedi só uma vez para Deus esse ano. Eu já tinha palestrado no ano passado. Mas vieram 5 e vieram a essa feira onde você passa por uma seleção acirrada para ser palestrante. Todo mundo quer palestrar lá, porque passam 100 mil pessoas. Claro, Você está lá naquele palco. E eu fui selecionada. Então, foi a mesma sensação que eu tive quando aquela mulher me ligou do vestibular. Você passou no vestibular de jornalismo. Olha, na verdade, foi daí um WhatsApp, né? Um WhatsApp. Olha, você foi selecionada, vai palestrar. Eu, o quê, amor? Olha aqui, né? Então, assim, porque eu achava que era impossível. A primeira vez que eu me inscrevi e tal. Não é que era impossível, mas sabe quando a concorrência é muito, e às vezes, né, vai que tem indicação, vai que é isso. Mas não, passei e estava lá, né? Show. É show de bola, né? Então é mais uma história que eu tenho para contar. Essa é uma das histórias. Vai estar no livro 3. Vai estar no livro 3, que é um sonho não sonhado, e ele chega também, porque você plantou, e aí Olha lá, mais um item da caixinha. a gente escolhe o que planta. Eu gosto muito, carrego isso daí comigo em alguns treinamentos. O que você planta? E aí tem a ver com o corre lá que nós falamos, né? Uhum. Você corre, mas você corre porque você está correndo para semear alguma coisa, Sim. né? E aí a gente colhe o que a gente planta. Só que a gente tem que escolher O que vai o que plantar, porque senão não vem colheita. Então, ter foco, ter filtro. Eu escolhi estar aqui hoje, mas semana passada, por exemplo, eu disse não para alguma coisa. Então, os sims e os nãos que você diz tem a ver com o que você quer colher. Seja esperto. E aí, novamente, a comunicação. Seja intencional. Vou ficar o dia inteiro no Instagram? Eu não tenho tempo. O meu método no Instagram é 1 minuto por dia. Que, Dani? Tá aqui no livro. Quem quiser aí, ó. Tá aqui, ó. Eu ensino. 1 minuto por dia. Se você fizer 1 minuto bonito, se a sua comunicação for estratégica, você vai se conectar e você vai vender. Não precisa se tornar escravo. Então, o que você escolhe? Aí eu fico o dia inteiro lá, vendo a vida do outro, fofocando. Fico horas e horas dentro do Instagram, olhando o que não vai me levar a nenhum lugar, o que eu tô plantando. Sim. E aí eu não tenho tempo para gravar vídeo, Dani. Eu não consigo, eu não sei o que gravar. Aí vai pegar uma rapaziada aí, eu não queria falar não, Dani, mas é verdade. É. É o que eu falo, cara, primeiramente, né, obrigado pelo teu sim, que você falou que deu uns não semana passada, Aham. obrigado pelo teu sim de ter vindo hoje pro resenha do Dé. Obrigadão mesmo. Referente a gente escolhe, né, o que planta, é muito isso, né, Tiaguinho? Com toda certeza. Muito Não isso. tem. O que você O que plantou a gente hoje? tá plantando, né? O que você plantou hoje? Conta para mim. Hoje eu plantei algumas coisas legais aí, viu? Hoje eu fiquei um tempo maior com meu filho. Aê! Hoje Sensacional. ontem eu não tinha ficado, né? E aí Aham. eu sabia que tinha que vir hoje pra gravar o podcast. Aí eu falei, Yes. vou ficar mais um tempo com ele durante o dia, porque à noite a mamãe vai cuidar sozinha, então eu vou plantar a segurança ali, né? O conforto pra ela. Aí fiquei um tempo em casa maior hoje pra poder vir aqui hoje. Mas e você? Agora eu quero saber de você. O que você plantou hoje, meu pitch? O meu trabalho hoje foi... Acho que eu fiz o meu melhor. O que você faz, gente, que eu não sei? Eu sou vendedor. Vendo mas você também. vende o quê? Trabalho com energia solar. Ah, E também que bacana. tem, né? Graças à energia, a conta na minha casa está menor. Então... Faz pessoas felizes, né? É. Empresas Que felizes. legal. E é legal ouvir você falar isso, que eu mesmo vou repensar mesmo, sabe? O Puxa que eu vida, plantei hoje? O que eu plantei hoje, sabe? O que vocês plantaram aí hoje, gente? Vamos ver. Conta aí. Né? Mel, o que você Ah. plantou hoje, Mel? O que você plantou, Mel?
Plantou um vídeo bacana lá que vocês falaram Plantou. que ela né, plantou. Plantou. No trabalho. No trabalho. Quem que é pai? O que você plantou hoje? Gui? Hoje. Cara, eu também plantei um tempo de qualidade com meu filho. Aê, Aê. parabéns esses paizão. Fora daí o trabalho bem executado, né? Que a gente tem que ir também. Faz parte, né? Isso. E você, Moisés? Você Ai, plantou. que lindo. Isso aí. Sensacional. Que isso, Moisés? Sabe o que eu plantei hoje? Eu fiz um almoço para uma... é a primeira entrevistada aqui do podcast. Nossa, se ela tivesse mais tempo, eu já ia falar para vocês trazer ela também. Andressa Pelissari. Eu plantei que eu escolhi não trabalhar para fazer um almoço para ela, porque ela vem para dar um curso em Maringá. Que massa. E aí, assim, era mais fácil ir lá no restaurante, não era? Ir lá, vamos no restaurante, a gente faz o network, se encontra. Mas eu plantei, falei, não, eu vou fazer um almoço com as minhas próprias mãos. Coloquei uma frisante, uma champanhe lá, plena quarta-feira. Preparei toda a mesa que o meu filho falou, nossa, mamãe, que almoço chique, né? Que eu adoro fazer essa parte de arrumar a mesa. Coloquei para eu, a Andressa e os meus 2 filhos, o meu marido estava trabalhando. Gente, que delícia! Ela ficou tão feliz, ela ficou surpresa, né? Porque falou, vem almoçar Hoje aqui. em dia, tão... No meio, não, e no meio da semana você escolher. Então eu escolhi comunicar ali, né? Um Mandou acolhimento. Não, e tomei champanhe, né? Ali na quarta-feira, na hora do almoço. Não é legal? Plantou bem hoje. Plantou Plantei bem. bem. Alto nível. Hoje você alto plantou em alto nível. nível. É isso. Né? E às vezes, aí lá no final de semana, às vezes eu vou ter que plantar, trabalhar um pouco, apesar que, né, sempre estar com a família. Mas isso, com certeza, e a gente não planta, principalmente em relação ao outro, esperando no que a gente vai colher. Uhum. Sim. Não pode, né? Não pode, porque você tem que fazer gratuitamente. Mas, fala pra mim, ela já falou pro meu filho, a hora que você quiser, eu moro a 30 quilômetros do Beto Carreiro. O dia que você quiser que a mamãe leva você de novo no Beto Carreiro, você já tem uma casa Olha aí. para ficar. Lá do Beto Carreiro eu vejo os fogos, ela falou. Quer dizer, e ele amou ela, que ele não conhecia. Quer dizer, a próxima vez, se eu quiser ir para Santa Catarina, entende? Sim. A troca, né? É uma troca, uma consequência. Mas eu nem sabia que ela morava, eu sei que ela mora em Barra Velha, mas nem sabia que era 30 quilômetros do Beto Carreiro. Mas é isso, é tão gostoso, não é? Uhum. E a gente está aqui hoje. O Murilo plantou a nossa conexão, né? Eu estou aqui. Enfim, plante, ouse e brilhe. Que isso. Mas ó, de verdade, Dani, você tá fazendo um convite aí eu pensar muita coisa, né? Eu tenho certeza. Cara, Quem tá assistindo leva essa missão, né? De parar e pensar o que você tá plantando hoje. você Isso. que tá assistindo, essa é a hora de você olhar no espelho e falar: o que eu estou plantando? Faça comentários depois aí nesse podcast, né? O que você plantou no dia que você assistiu esse podcast? Essa aí você derrubou a casa de muita gente. E é o lance de passar o tempo no Instagram, o TikTok, seja, fazendo um monte de coisa. E pra fazer o trabalho não tem tempo. Não tem tempo, não Pra tem postar, ideia. Pra botar a cara não tem ideia. É isso aí você... E isso vai muito ao encontro do brilho, né? É o É. tempo pra brilhar, né? É o tempo que você tem pra si mesmo, né? É. Então, muito legal, muito legal. Legal. Esse daí, deixa eu Vamos ver o aqui que mais se que a gente tem na... falando, nessa mala. falando em brilhar, nós já trabalhamos aqui a palavra da ousadia, e para mim, além do movimento, do corre, vamos mostrar aqui, ver onde que dá. Aqui, ó. A palavra ousadia, ela, para mim, está diretamente relacionada com a palavra coragem. Você é ousado se você tem a coragem. Esse daqui é o oráculo do pão, é uma carta que a gente utiliza na minha casa quando vai uma pessoa pela primeira vez, é muito interessante, ele tem várias palavras e eu vou ler aqui, vocês me permitem? Por favor. Né? O que é coragem? Coragem. Agir quando é preciso. Parar quando necessário. Retroceder quando não é possível seguir em frente. Dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade. Aceitar. Confiar. Abrir-se para a luz. Voar com as próprias asas. Atrever-se. Viver.
Legal, né? É legal Ah! demais, tá louco. Tem que guardar aí, André. Meu Deus, é então, aulas, pai. Então é confiar, né? Confiar de que o certo não existe. Eu até me emocionei aqui, porque é você abrir-se, né, para o novo sem sempre querer só ter certeza que vai dar certo. Se você faz o bem, se você aceita, né, que aquilo ali não vai prejudicar ninguém, por que por que não arriscar? Tem muita gente parado no mesmo lugar. Isso daí, essa pessoa me irrita um pouco. Aí eu vou falar a verdade. Agora vem a minha parte sombra, gente. A minha parte sombra. Ah, eu quero crescer. Nossa, como que você foi lá palestrar em São Paulo? Como que você foi convidada para ir para aquele podcast? Gente, saia do mesmo lugar, saia da zona de conforto. Nem sempre vai. Aliás, a maior parte do tempo não vai ser fácil. Só que você precisa acreditar que às vezes você vai plantar sem ter a certeza de quando você vai colher. Eu não falei que eu queria vender em 2 anos? Eu plantei. Demorou 3. Olha só, eu queria em outubro. Olha que mágico. Um ano. Olha, esse daí é meu conteúdo do podcast, ou do Instagram. 1 ano depois, para colher o que eu plantei. Mas eu não prejudiquei ninguém, eu estava em movimento. Só que nesse 1 ano, nasceu um outro livro. E esse daqui, fim de semana, depois vocês mandam uma mensagem perguntando para mim. Esse aqui eu vou fazer o balanço esse fim de semana. Mas já está muito mais rápido as vendas. Porque serve para homem, para mulher, para empresa, para treinamentos. Esse aqui vai acabar muito mais rápido. Que bom, Já cara. vou, Da fiz comunicação. 1000 exemplares. Tô na unha ainda também. Vamos É? junto. Vamos junto, vamos junto. Dani, gostei de tudo, né? Mas tem mais uma parte que você falou que bate muito com o que eu venho vivendo hoje, né? Se permitir a mudança, né? E você traz uma marca hoje no seu pulso hoje que também foi uma quebra, né? Que eu queria que você Ah, compartilhasse. Moisés, consegue dar o close ali, Moisés? A hora do close? Eu queria que você contasse um pouco Você quer dessa o close história lá? aí, né? Ai, vamos lá, gente. Será que dá para ver aqui? Eu Vamos não lá. sei se dá. Acho que vai dar nessa aqui, ó. Vai Aí eu nessa linha. levanto, Não, gente, ali, ó. se for o caso. Onde O é? Moisés vai dar Vai o lá. nosso close aí, ó. Vamos ver. Vê lá, Moisés, as pessoas enxergam. Que é o mesmo que tá aqui, ó. Ouse brilhar. Ai, deu para ver, sim. Ah, Perfeito. Olha lá. veríssimo! Estou fazendo um jabá aí para você. Melhor tatuador de Maringá. Outro convidado, hein? Esse cara. Ixi, tem uma lista de convidados. Vocês viram? Não, depois você mas vai passar. Esse veríssimo. Gente, ele é o Wise. Ali na frente do Parque do Engá. Deu aí? Mostrou? Mostrou. Nossa, não senti nenhuma dor. Eu nunca tinha ido fazer, primeiro pela sua pergunta, porque achava, nossa, a tatuagem na minha casa era meio que coisa do mal, né? Não é do bem. Tatuar não era do bem. Para minha mãe sempre falava, quem fizer tatuagem eu vou deserdar, não vai ter herança. Mais ou menos isso, né? Por conta da religião, Sim. no passado, né? Então eu tinha esse preconceito aí também. Aí casei. Isso, vamos tirar aqui, ó, pode tirar. Vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui, depois a gente Vai pegando. explica o que é. Gente, vocês já viram uma... Hora que vocês Vou tiverem que puxando esses terminar aqui, ó. aí, porque senão eu fico até Não. amanhã, vocês falam, hein, Esse aqui eu vou gente? puxando pra frente aqui, Moisés. Hein? Vocês falam. Aí, E aí, eu não tinha feito tatuagem por isso. Aí, casei com meu marido, que já tinha tatuagem, e aí ele tem meus filhos tatuados, a data de nascimento dos meus filhos. ó. Ele já tinha tatuagem. Ele tinha uma tatuagem nas costas, quando a gente se conheceu. E ele é fã do AC/DC. Bota aí o AC/DC nesse momento aí, Black in Black. E aí ele foi pro show do AC/DC e voltou tatuado com o raio do AC/DC. Daí eu, Jesus amado. E aí começou, né? Eu falei, acho que eu vou ter que acostumar com a tatuagem. E ele falava, nega, que ele me chama de nega. Faz uma tatuagem. Eu falei, amor, não vou fazer nunca, jamais vou fazer tatuagem. Não é de Né? Deus. Não é de Deus. Minha mãe sempre falava, não. Eu falei, não, deixa você, já tá bom. Mas na verdade é porque eu não tinha um propósito com a tatuagem. Hoje eu entendo isso. Quando foi que eu decidi tatuar? Então é a minha logo, ó, gente. Aqui tem, né? Esse daqui é a gargantilha que eu fiz. Eu vendo isso daqui nos eventos ou para as mulheres, que é a mesma que tá aqui no livro dentro. Eu fiz um evento no início de outubro, com mais um nome, chamava Ouse Desconectar. Eu levei as mulheres para um espaço maravilhoso de yoga, ficamos lá a manhã toda, pé no chão, relaxando para depois se comunicar. Então, era Ouse Desconectar para comunicar. E foi tão lindo, tão intenso,
tenso, as mulheres choraram. Aquilo para mim, eu falei, nossa, que realização esse evento, porque daí não era no palco, aquela coisa menos business, né? Uhum. E eu saí de lá, falei, gente, olha, era uma resposta de Deus. Eu já tinha sentido isso em vários momentos, mas Aquilo foi forte. aqui foi muito forte. E aí, isso foi no sábado, no domingo o meu marido falou, você tá pronta para tatuar, você já sabe? Aí a gente se olhou, ele falou, é agora, vai vir um Ouse Brilhar, porque é o que você faz com as mulheres, aquelas mulheres saem de lá brilhando. E eu falei, eu tô pronta. Ele falou, posso agendar? Eu falei, pode. Ele agendou, na terça eu tava lá fazendo. Então, antes eu também tinha, além do preconceito, a dor. Eu falava, nossa, todo mundo Dói falava muito? que dói, né? Mas eu já sabia que era aqui. Eu falei, então eu vou fazer no braço. Por quê? Isso daqui se tornou o meu mantra visual. Eu já tinha isso no mental. Porque agora que eu tenho isso daqui, ninguém mais me derruba. Ninguém mais. Hoje mesmo recebi uma mensagem mal educada no WhatsApp. Eu, tá, mas eu nasci para brilhar, meu amigo. Espera lá. Não derruba. Então, ele, para mim, né? E aí, nas palestras, eu vou usar. Agora, a primeira vez que alguém tá vendo, vocês A primeira... desvirginaram a minha tatuagem aqui no podcast. E o Veríssimo, por que eu toquei no assunto? Eu não senti, não teve anestesia, não tem nada, nem pode, acho que né, na tatuagem. Eu não senti nenhuma dor. O cara vai conversando, bota uma música bacana e ele faz com amor, um cuidado. Você acredita que eu não senti dor? Ele é Não, diferente. nada. Nossa. O Veríssimo é um cara Você da conhece, tatu, conhece? a gente conhece, né, Kim? O trabalho dele é diferente. Gente, eu falei, gente, eu te amo já, não, já tô animada, né, para fazer outra já agora. É um fenômeno. Enfim, é isso. Então, essa mudança, nem sempre a gente precisa ser o mesmo. Esvaziar o copo, né? Esvaziar ali o momento que você está vivendo, deixar para trás algumas coisas e ter essa coragem. Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso fazer diferente? Isso também traz uma energia nova. Às vezes você vai mudar um relacionamento, vai mudar o emprego, vai tatuar, eu todo ano vou viajar, vou para o Nordeste. Gente, muda um pouco, vai lá para outro lugar, Vai pra muda Gramado. o caminho, muda o caminho que você vai para o trabalho, e isso faz bem, né? Não só para o cérebro, mas para entender que não precisa ser sempre igual. Você constrói novas histórias. A sua comunicação, a sua narrativa muda. Olha aí, eu tenho uma história nova para contar. Mudou. Então, se você quer uma nova vida, quer novas conquistas, novos momentos, mude, né? O que você está fazendo. Às vezes, no meu caso, há 45 anos, jamais tinha pensado em fazer uma tatuagem. Aí, então... Tiaguinho, chegou a sua hora de fazer uma tatuagem, pô. Então, só que daí fez sentido, entendeu? Tem que fazer total sentido. Faz sentido. Total sentido. Eu não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário. E aí, como, né, às vezes eu nunca tinha feito, nunca falava, mas nunca falei mal. Para algumas pessoas que não têm, hora que eu mostro, e dá para ver na cara, a pessoa não aceitou bem. Tem uma mulher que falou assim, mas o que te deu? Qual foi os 5 minutos de bobeira? Falou assim mesmo. Que você fez essa tatuagem. Eu falei, minha amiga. Né? Então, assim, é interessante isso, que daí eu faço parte agora de um outro universo, de um outro mundo, né? Então, a minha comunicação é outra. E aí vai. E te conectou com o seu passado lá da galera de jornalismo, descolada e tal. Né? Várias coisas. Além do meu professor, mesmo, não tinha pensado nisso. Além do meu pô. professor, se eles vissem isso agora, falar, olha a Dani, né? Agora ela faz jornalismo, né? Agora ela é das nossas. Ela é das nossas. E você sabe que agora você me fez lembrar, amanhã eu vou mandar uma mensagem, eu tenho um grupo das 10 amigas da faculdade, que eu saiba, nenhuma delas fez. Então, eu também sou a primeira, então também é legal algumas coisas que você... ser disruptiva. Eu tinha que mandar uma mensagem pra ela, falar, gente, amigas, vamos fazer uma tatu daquele tempo juntas? Às 10. Às 10, a gente faz uma paradinha. Agora, o gancho da tatu, Dani, vou contar o meu episódio aqui, né? Eu gosto sempre de ir puxando. Minha tatu foi o seguinte. Você tava comigo? Não tava, né, Gordão? Da primeira. A primeira tatu que eu fiz foi essa, né?
E eu tinha esse lance que você falou, Aham. do propósito. Véi, só vou fazer uma tatu o dia que eu achar alguma coisa que fala assim, não, que realmente traduz o que eu sou. Beleza. E só que meu pai e minha mãe, meu pai é aqueles caras que falou que ia arrancar na faca, meu. Aí eu falei, quer saber? Já tava pagando minhas contas, já tava em casa, morando lá no aluguelzinho, bonitinho. Daí eu falei, vou fazer tatu. O que que eu vou fazer? Eu falei, porra, o que que eu sou bom? Eu sou músico. Minha vida é essa. Se tudo der errado, eu vou pegar meu violão e vou tocar. É o que eu sei fazer. Aí eu peguei e falei, fiz o que violão, legal. o microfone, o play da vida, né? O Cadê o microfone? Deixa eu ver. microfone tá aqui, ó. Ah, O microfone aqui e o violão. acho que logo eu vou fazer um microfone. Legal, ó. Aí eu falei, isso agora. aqui falei, isso aqui sou eu, cara. Vou fazer tatu. Fiz a tatu. Só que daí, quando eu vi, né? Que era. Os caras geralmente começam com o pequenininho, né? Faz um aqui, outro ali. Daí eu falei, quer saber? Eu já vou meter logo uma grande. Que se for pra levar chibatada, eu levo uma vez só. Aí fiz a grandona. Só que na hora que ele coloca o decalquezinho, né? Como que é o nome? É o decalque. Aí eu olhei e falei, caraca, velho. Tampou meu braço inteiro, velho. É grande. É grande. Falei, quer saber? Já vai, meu irmão. Vai. Faz, só vai. Aí eu saí, eu ficava olhando assim, né? E aí, primeira pessoa que eu dei pro meu irmão. Falei, meu João, fiz uma tatu. Ele falou, você não fez isso não, cara. Você tá maluco, velho. A mãe vai te matar, velho. Você não... O pai e tal. Aí eu falei, beleza, mano. Minha mãe me ligou. Eu não acredito que você fez tatuagem. Eu falei, ó, fiz tatuagem. Vou aí conversar com você. Aí eu cheguei lá, meu pai, velho, nem falou comigo no dia. Eu falei, ó, o dia que isso aqui, né, dizer alguma coisa sobre diferente do que eu sou, aí vocês podem brigar comigo. Do resto, eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Mesmo filho. O né? mesmo filho, com o mesmo nome, só mudou que eu tenho uma tatuagem. Aí foi, sabe, foi digerindo, né? Deu Que aquela legal. crítica, e depois eu falei, agora eu vou fazer outra. Aí já tem umas 10 na cabeça aí pra fazer. Você vai ver, é viciante isso aí. Isso tu sabe, você me fez lembrar agora. Eu pensei, vou deixar para encontrar minha mãe pessoalmente para falar, né? E aí gravei um stories, aí ela viu. Sei que ela também olha o Instagram. Mãe, eu já vi, já não tem mais herança. E ela ficou de boa? Não, ficou daí de boa. A minha irmã já tinha feito várias antes. A minha irmã começou com um vinhozinho também, que ela é viciada em vinho e tal. E aí foi fazendo outras, né? Pequenininha, mas foi fazendo. E aí o meu filho mais velho, ele é nadador, quer competir, sonho é para ir para as Olimpíadas. Legal. Ele falou, vovó, eu vou fazer o símbolo das Olimpíadas. Ele falou, né? Aí a minha irmã falou, então já não tem herança nem eu, nem o Theo, nem o Dante. Aí o Dante mais pequenininho falou, ai, vovó, tá bom, por enquanto eu não vou fazer, que daí eu tenho a herança, alguma coisa assim. Aí virou piada, mas ela não falou, não, ficou bonita, tal, né? Sim. Ela falou, não imaginava nunca você, né? Então, Mas isso aí. ela tem certeza que tem muito mais coisas pra ela se orgulhar do que... Não, e É, do faz que- parte e combina contigo, né? É muito legal uma Não, mensagem. isso não, tá aí aqui, você ó. mandou bem, Para não. todas as mulheres aí, né? Ficou discreta, né, gente? Ficou legal. Ficou tô legal. apaixonada. Tem também muito pela- sentido, tem muito É. sentido. Aí os meus filhos perguntaram, e aí, você vai tatuar o Ouse Comunicar, o Ouse Sonhar e tal, mas agora eu vi esse microfone aí, eu gostei de um. O microfone me Tem a ver com representa, é a minha você, história, a né? sua história. Quem sabe? É Vou esperar um legal. pouquinho. Fica a dica aí. Uma curiosidade, você praticou esporte ou não? Vôlei. Vôlei? É. Você é alta, né? Não sou não. 1,64. Ah, não, achei que era mais. Não, Tá de salto 1,64. hoje? Tô com saltinho. Eu treinava no time de Maringá, no Chico Neto, lá, mas sempre fiquei no banco. Tem esse lado Essa também. era uma das. Eu já contei essa história, uma das frustrações. Minha prima que me carregou, e acho que era Lorena, o nome de uma jogadora bem famosa. Eu sou 7'9", né? Então, é pelo ano, né, Uhum, que sim. você faz o esporte. E aí, elas eram 7'9", tipo, do início do ano, e eu faço em novembro. Então, tipo, umas cavalas mesmo, com o perdão aí da palavra, eram enormes. Eu sempre fiquei no banco, mas eu ia todo dia, pegava minha bicicleta, saía, ia na esperança de um dia jogar, mas não deu. Aqui, Não deu. aqui a gente é tudo assim também. Né? Só não foi jogador, eu falo, Dani. Mais uma história de uma pessoa atleta que não foi empresária porque o empresário era ruim.
Ó, o Tinha, talento, ó o tinha talento. tudo, tinha uniforme, ia pro treino, mas o empresário era ruim. Não deu certo. Mas hoje eu gosto muito de correr. Estava um pouco parada agora que eu estou retornando. Já participei bastante de corrida. Faço musculação na força do ódio mesmo, mas porque agora tem que fazer, né? Não adianta, é preventivo, né? Mas tô tentando mudar a mentalidade, arrumei umas ferramentas, vou com um fonezinho ouvindo umas coisas para passar mais rápido. Viciei no beach tênis há uns 3 anos aí. Aí, como tudo para mim eu preciso visionar, assim, olhar lá uma meta, um objetivo, até que eu não fui campeã. Foi lá da D, né? Mas até que eu não fui campeã da D, eu fui 4 vezes vice. Até que um dia eu consegui. Demorei 6 meses. Aí eu consegui. A hora que eu fui, daí eu relaxei. Então eu tenho uma coisa na cabeça. E vai pra cima. Porque era uma comparação comigo mesma, né? Porque o beach você tem que evoluir ali, né? Uhum. No esporte é muito isso. E eu comecei a fazer. Agora eu fiz tatu, comecei a fazer yoga. Então eu tô tranquila. tô mais tranquila aí. Gente, tô amando o yoga lá na Ana Jaya. Outra mulher pra vocês trazerem aqui. Aí, ó. Só falei, Várias dicas, hein? a Ana Jaya, nossa, a aula dela é um negócio assim indescritível. Tô aí há um mês e pouquinho e eu digo para vocês, como eu vivi sem isso antes. Eu falei que eu não quero abandonar jamais. Ele traz pra gente uma paz interior ali realmente, mas é uma coisa de necessidade. Sabe que você desligar mesmo do mundo? Porque ela faz tipo um yoga misturado com uma meditação. Não é aquela coisa que você tem que fazer você tem que fazer um pouco de força, mas é um negócio diferente. A aula dela tem um nome aí, né? Esse yoga aí, uma modalidade. Falei, gente, mas como? 45 anos, não tinha vivenciado isso. Super indico já para todo mundo. Mulherada. E aí eu já vou porra. trazer aqui, ó, uma ferramenta, né? Porque pra gente se comunicar, o yoga é para me desacelerar, porque vocês viram aqui, né, que eu ligo a quinta E e vambora. vou, né? Então eu também preciso disso, né? A corrida, apesar dela ser ali acelerado, é a hora que eu saio de tão pilhada, né? Eu entro em flow ali. E o yoga agora, que eu achei o máximo. E aqui tá o contrário. Então, muita gente, às vezes, a gente nem entrou muito nesse assunto, também nem precisa. Quem quiser, depois vai lá no meu Instagram ver dicas de como gravar vídeo, como perder o medo e desbloquear. Mas esse olhinho aqui, pessoal do Terra que estiver vendo aí, o Jabá, né? Também já para eles. Aí, Isso ó. daqui, ó, para quem quer ter energia, porque eu ouço muito das pessoas. Então, eu trouxe isso daqui porque me representa, assim, muito a energia, né? O Orange, até o nome Sim. É laranja. laranja. É para ter foco, para ter essa energia, para ter esse entusiasmo. Eu pingo 3 gotinhas na minha água cedo. E isso daqui, sabe, para você ter essa concentração, mas de energia mesmo ali, sabe, de você tá. Então, isso aqui é ótimo e tem a ver com o yoga. Então, eu vou usando algumas ferramentas para o máximo que eu posso não usar remédio tradicional. Então, isso é uma coisa que eu tento cuidar na minha saúde, sabe? Tudo que eu posso. Chego lá agora à noite, tomo meu chazinho de hortelã, tem uma hortinha de hortelã na frente da minha casa. Então, tudo que dá, assim, para mim, isso daqui é bom, isso daqui, esse olhinho. Então, isso é legal, isso me chama atenção também, me conecta, sabe? Com as coisas. Na alimentação, não sou muito natureba, não. Porque eu adoro comer porcaria, faço. Não só ali, você, né? Todo mundo aqui. Sabe? Não consigo ainda. Ah, mas eu vou falar. Vou falar porque meu marido sabe. Eu estou há 15 dias sem açúcar, estou irritadíssima. Eu vi que você compartilhou até hoje uma nota lá, uma notinha, aquelas notinhas que você coloca. Estou irritada sem Irritada sem açúcar. Irritada sem açúcar, eu falei depois. Nossa, estou irritadíssima, assim, parece que junto, né, pior que TPM, ontem, antes de ontem, eu falava, gente do céu, me assombra. Mas é a falta do açúcar, porque eu tenho, você viu? Gente, mas eu tomei um pouquinho, hein? Agora que eu cheguei, eu esqueci, hein? Refrigerante. Nossa, eu tomei um pouquinho. Não, mas é só pra dar uma equilibrada, né? Também Mas não, vamos confessar aqui agora. Mas tá bom, né? Eu tomei um golinho, porque eu não tomo, porque eu precisava
energizar. Sim. Acabei de lembrar, porque eu não tomo refrigerante. Não, mas não agora. Eu não tomo assim Da vida, né? muito. Não tenho muito essa necessidade. E café faz 13 anos que eu tomo, desde o nascimento do meu filho, 13 anos sem açúcar. Mas o chocolate e os doces, assim, é uma coisa. De lula, bom É. demais. Então, isso, a comunicação. Tanto que eu nem gravei. Ontem, antes de ontem, eu estava tão irritada, eu não gravei stories. Aí eu falei, hoje, nossa, eu preciso energizar, preciso, né, tá ali com os meninos, pilhada, mas eu estava irritada. Então, essa é uma coisa para falar. Acho que é isso. Legal que ela se permite tudo isso, viu? É legal de ver isso daí. Não, Tiagão, aqui, igual eu falo, você que tá passando nesse episódio aqui, se você tá chegando agora, volta lá no começo, que tem coisa legal pra caramba que a gente já falou até aqui, né? E assim, já pega o papel e a caneta na mão, que aqui é aula hoje, pai. Hoje eu tô aprendendo bastante, acredito que... Vou deixar... Eu tava me policiando, às vezes eu falo assim, acredito que o Thiago também. Você que tem que falar, se você tá curtindo Com ou toda não, né? certeza, não tenho dúvida. Tinha certeza que vinha coisa boa. Coisa Em nenhum boa. momento, tinha dúvida. As mulheres estão sendo muito bem representadas aqui. Jéssica, então. semana passada, hoje com a Dani, com os próximos episódios. Para nós é uma grande honra, né? Exato. Né, Dé? Cara, é sensacional, sensacional. Quanto tempo que a gente tá no ar? Já passou bastante, hein? Não. Estamos Eu- encaminhando para nosso... Por reta final. Nessa reta Eu, final. eu carrego muito essa bandeira do pé vermelho do maringaense, né? Quem tá nos acompanhando sabe. E aí eu tenho uma dúvida para perguntar para você, assim. Onde a comunicação te levou? Até onde você já foi, que você fala que ali realmente... Não só São Paulo, né? Aham. Que você falou semana passada. Mas onde você fala que você saindo aqui de Maringá, onde você chegou, que você fala... É, lugares inimagináveis, né? Isso. São Paulo, na verdade, para mim, assim, né, que tenho essa carreira também de palestrante, além de escritora, mentora de comunicação, é um lugar onde no Brasil é mais cotado. Igual na semana passada eu ir lá foi assim um grande passo na minha carreira. Mas eu tinha o sonho, assim, de palestrar num grande teatro, sabe? Tipo o Teatro Marista aqui em Maringá. Uhum. Um dia eu ainda vou fazer um evento, ou eu estarei ali, porque aqui quem palestra no Teatro Marista, a pessoa que está ali, é porque também está com um nível de autoridade, né? Reconhecimento. E aí eu tinha, e aí acredito que faz uns 3 anos, eu conto essa história no Ouse Comunicar. Eu fui convidada para palestrar num teatro na Bahia, chama Candinho, esqueci agora o nome, em Itabuna, na cidade do Jorge Amado. Nossa. E eu fui. Então, assim, acho que foi a primeira grande experiência, porque daí eu falei, nossa, eu não palestrei no teatro na minha cidade ainda, e eu estou lá, era um lugar que cabia 600 pessoas, assim, e foi tão emocionante, mas eu fui a pior palestrante. Eu queria tanto aquilo lá, né? Eu queria, e as outras pessoas, o Geucler Regina, que é aqui de Maringá, estava palestrando lá nesse dia, e eu queria muito aquilo, né? Então, daí eu fiquei nervosa, sabe? Eu fiquei nervosa, que é isso que eu ensino hoje, né? O palestrante antes de mim, eu adoro contar essa história, ele era desses mais pro lado do humor, sabe? Era uma coisa bem interativa com a plateia. E ele deu a palestra em cima de uma cadeira. E eu era a próxima palestrante. Complicado. E aí, hã? Aí ele fazia todo mundo rir, ele fazia todo mundo bater palma. E era a minha estreia num grande palco. Nossa, meus primeiros 10 minutos, eu nem gosto de ficar assistindo. Terríveis. Terrível, sabe quando você não entra, não está conectado? Secava a minha boca, que é isso que eu ensino, mas me deu o que eu ensino, era um sintoma, o corpo respondendo que eu estava em perigo. A minha boca secava, eu não conseguia falar, fazia assim. Então foi assim. Tenso. Então você me perguntou, né, aonde a comunicação te levou? Eu comecei a contar que é uma coisa positiva, mas se eu não tivesse passado por isso, eu não teria chegado semana passada, eu arrasei lá em São Paulo. Eu recebi 2 feedbacks. Eu assisti várias palestras, a sua foi a melhor. Puxa, que da Então, hora. para você ser um dia a melhor ou ouvir isso de alguém, você tem que ser o pior.
Então, a minha comunicação já me levou para primeiro a ser a pior, para depois ser a melhor. Mas nesse meio do caminho, eu fui fazer o lançamento do Ouse Brilhar em Lisboa e em Paris. Aí. Então, diferente. eu já fiz esse lançamento e agora eu fui convidada para o ano que vem para estar com o Ouse Comunicar lá de novo em Portugal. E aí eu cheguei lá também. Foi um orgulho para mim, né? Poder contar a minha história. Então, eu palestrei. Então, eu falo assim, questão de distância, mas de você poder estar contando a Você sua tá história com- para Em para outro outros país, países, em outro... essa experiência, né? O porquê que eu faço essa puxada, tá, Dani? Porque é de Maringá pro mundo. É. Entendeu? Todo mundo que senta aqui, a gente traz essa história, falou de Maringá pro mundo. Muitas pessoas, muitos empresários aqui de Maringá estão procurando uma pessoa da comunicação como referência, às vezes para treinar seu time comercial, né? A comunicação interna, não sabe que às vezes tem você aqui tão pertinho dele, Isso. né? Então, um dos propósitos que a gente tem são esses talentos aqui próximos de Maringá, que estão de Maringá pro Brasil, pro mundo afora. Então, é nesse sentido, né? Exatamente. Quem tá aqui, quem tá conhecendo um pouco mais do nosso podcast, da nossa caminhada, lembre-se, aqui de Maringá sai coisas muito boas. Maringá é uma belíssima cidade de belíssimos talentos que precisam ser visualizados aqui primeiro. E eu vou te falar daí uma coisa agora que a gente sente assim, né? Muita gente não conhece e tem a questão também da valorização, né? De você ser reconhecida. Mas eu sou a única que tenho um livro com um método comprovado, né? Isso é bacana a gente reforçar, porque o meu primeiro até quando eu publiquei, era o único de comunicação profissional e para negócios do Paraná. Então, a gente tem livro de marketing, de brand, de posicionamento, mas específico de comunicação profissional, né? Primeiro. Oratória, perfil comunicativo, como você vencer o medo diante das câmeras. Porque eu trabalho aqui as 4 situações profissionais de comunicação. O pitch de venda, a prospecção com o cliente, a gravação de vídeos e o falar em público / palestrar. São as 4 Nossa. situações que todo empreendedor, toda empreendedora vivencia hoje. Se você não faz uma prospecção, se você não vai numa rodada de negócios e você não consegue se vender, não dá, você está perdendo tempo. Se você não grava vídeos, você está perdendo tempo. Se você não sabe falar em público, você está perdendo tempo. Então, em todas as situações, você precisa do quê? Se comunicar bem, que é vender a sua pessoa e vender o seu negócio. Você precisa gerar confiança a partir da sua comunicação. Isso é o visual. Olha aí, gente, tô bonitona, né? Tá no Isso look. daqui é a comunicação visual. O que é esse meu anel aqui? Eu escolho intencionalmente. Quando eu tô com o microfone, eu tô aqui. Então, ele traz a modernidade, a criatividade. Trago aqui a minha logo, a minha marca. Tudo é intencional. O meu esmalte, a hora que eu vou passar. Então, isso não é só para mulher, é para homem. Como você tem cuidado da sua comunicação para atender o seu cliente, para se posicionar nas redes sociais, porque as pessoas te compram antes de você abrir a boca. As pessoas te compram antes de você abrir a boca. E muitas vezes você nem tem a oportunidade de falar, né, tanto num primeiro momento, mas o que você vendeu? A Né? primeira imagem é que fica, né? Primeira impressão. A primeira imagem. Então, nós estamos aí falando da comunicação visual. Depois, é a nossa comunicação aqui dos gestos, do corpo, né, da postura. Essa comunicação também conecta. Eu vou vir aqui dar uma entrevista. Não, tudo bem. Eu tô muito feliz com o meu... Obrigado pelo convite. Então, assim, né? Estou muito emocionada de estar aqui. Não, fui lá numa palestra. Então, isso é a comunicação, ela é o corporal, e daí entra também no tom de voz, na velocidade da voz, na energia, no entusiasmo, no olho. Os seus olhos, ele comunica. A forma como você fala o seu nome, como você se apresenta. Eu sou Dani Mendes.
Olá, boa noite, ou muito prazer. O seu nome, ele é uma grande forma de comunicação. Tem gente que não tem orgulho do nome, né? Então, o quanto você acredita na sua comunicação, no que você faz, no seu produto, o que Deus disse, está lá, né? Um dos versículos da Bíblia. Nós falamos o que o nosso coração está cheio. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então, é o que você carrega dentro de você. E aí, a gente pode até deixar isso para outro podcast depois, senão daqui a pouco a gente não termina. Mas aqui é Deus, né? É Deus. E esse daqui é o que eu utilizo, que eu entrego para as minhas mentoradas, que é da sua ousadia nasceu o seu brilho, né? Então, esse daqui é o formato da estrela. E aqui, onde a sua marca vai, que tem a ver com isso que eu estou falando, como você planta na mente das pessoas quem você é. O meu Ouse Brilhar deu tão certo que isso daqui eu recebi de uma pessoa de Santa Catarina, porque ela sabe, né, que eu sou muito religiosa e que eu falo muito de Deus lá no meu Instagram. E ela colocou aqui, ó, mandou para mim, Dani Mendes, Ouse Brilhar. Eu achei isso daqui, tipo, a prova viva de que a minha comunicação está dando certo. Inclusive, eu tenho que mandar para ela, né? Porque é Deus acima de tudo, né? Tá chegando, é Deus. É Deus. E como, então, que você vai falar seu nome, que você vai demonstrar isso? Se você tem essa luz interna, se você tem Deus. E aí, a terceira comunicação, que é o seu conhecimento propriamente dito. O seu produto, o que você faz. Entende que é um caminhar até você chegar no seu produto? O seu convencimento, a sua conexão, começa antes do seu produto, do que você entrega. Por isso que tem tanta gente que fala assim, nossa, me arrependi depois que eu comprei, porque o cara vende tão bem antes, né? E aí, na hora da entrega. Mas a comunicação, ela se complementa, ela se completa quando você olha para todos esses aspectos. E é isso que eu trabalho na minha mentoria de comunicação, posicionamento e oratória. Respeitar quem você é, mas ter essa clareza de quem eu quero ser para o outro. Tudo o que a gente fala, tudo que eu contei aqui hoje, o que eu escolhi contar, fiquei muito à vontade, né, com vocês, mas essa minha comunicação acaba plantando na mente da outra pessoa quem eu sou. Às vezes eu não precisei aqui ficar falando, né? Brinquei em alguns momentos. Então compra aí, né, gente? Vai lá na minha bio depois, no link, né? Compra o livro. Esse, por enquanto, não tem mais. Compra o livro, tem o treinamento gravado, tem mentoria. Mas eu não fiquei a todo momento, né, falando, porque não era o objetivo principal. Você falou de você, da sua história. Mas às vezes a pessoa fala, nossa, preciso aprender, quero gravar mais vídeos, preciso desbloquear, preciso crescer como líder e a minha comunicação tá fraca. Eu estou atendendo agora uma mentorada, amanhã eu tenho sessão com ela. Gente, ela mudou da água para o vinho, ela conseguiu mudar a equipe da empresa, porque ela não conseguia nem demitir, ela não conseguia enquadrar ali as pessoas no lugar. A hora que ela se empoderou através da comunicação, ela tá assim, mega feliz. Está comigo já faz 4 meses. Eu fui ontem visitar a empresa dela, que mudou de lugar. Mas é isso. Então, eu atendo também líderes que querem melhorar a comunicação. Então, é para todo mundo. A comunicação te leva a lugares inimagináveis e os seus resultados dependem da sua comunicação. E não há inteligência artificial que substitua essa comunicação que a gente está aqui. Isso aí você falou muito bem. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Dani. Dani, assim, a gente tá se encaminhando pras... Como que eu sempre falo? Agora vamos para as nossas considerações finais aqui. E desde já, convido a todos vocês para conhecerem o trabalho da Dani, para sentir um pouquinho dessa energia que ela tá passando aqui pra gente aqui, né? Tanto no Instagram, tanto no livro depois... Enfim, tem muitas coisas para vocês e a gente também descobrir da Dani aí no decorrer dos dias mesmo. Então, vai estar tudo na descrição aqui. Vou deixar todos os links aqui. Depois vou pegar com a Dani bonitinho. Vai estar tudo aqui na descrição. E você já sabe. Aqui o combinado é nosso e seu. Dá uma moral, siga a gente aqui e vamos para cima.
Considerações finais do episódio. Todo episódio aqui, Dani, eu sempre pergunto aqui. Pô, a gente falou. Eu faço a análise da linha do tempo de tudo que a gente conversou até aqui. Então vamos falar. Começou no jornalismo, começou no interior, depois foi para uma cidade maior fazer faculdade, tinha o sonho de ser jornalista, trabalhar na Rede Globo, ficou 17 anos atrás dos bastidores, com a vontade de estar na frente das câmeras. Depois você conseguiu isso, né? Conseguiu essa conquista, né? Digamos assim. Fez a parte da família, que eu acho que é o mais importante, né? De construção familiar. Teve 2 filhos lindos aqui, e o maridão bonitão também, com Estiloso, né? estiloso, italiano, né? Curte um AC/DC. E, enfim, tem uma carreira hoje. Hoje eu quero saber, assim, antes da gente finalizar o episódio, quais são os próximos passos, né? Você falou que tem um 3º livro vindo. Aham. Hoje, o que você está fazendo de movimento aí, né? Além da mentoria? Você falou para nós também, tem a parte do network, do cowork, perdão. Aham. Tem um cowork Tem também, o cowork aqui no Novo Centro. que deve ser legal pra caramba. Você vai dar no cowork, dar um trampinho e já, pum. Ô, Dani, dá uma ajuda aqui Vamos pra tomar um mim. café? Vamos tomar um café? Café, fazer uma mentoria. Tá. E dos próximos passos, né? Hoje você... O que você mira agora pro seu futuro? Eu quero me tornar uma palestrante referência na área da comunicação. Como nós falamos, né? Um pouquinho. Maringá, por exemplo, traz muitos palestrantes de fora, porque isso chama a atenção num evento, Sim. né? Eu quero alguém que bombe, que já tem uma história, uma trajetória. Então, se não for aqui em Maringá, eu quero ser essa pessoa que eles levam para outros lugares, porque eu tenho essa história. Então, se você falar para mim assim, um sonho grande, eu quero estar em grandes palcos, porque a palestra é o meu parque de diversões. Eu nem fui para Disney ainda, mas eu me sinto ali, sabe? É a tua entrevista. Eu amo fazer a mentoria, eu tenho mentoria em grupo com as mulheres, quero aí, né, escalar, atingir outras mulheres também do Brasil, tenho mentorada em Lisboa, na França, já atendi, gosto muito dos eventos, né, quero fazer também um evento bem grandão. Esse ano eu fiz um evento de 2 dias para o lançamento do livro, foi sensacional, mas eu quero aumentar esse evento aqui em Maringá, chegar em outras cidades também com o meu evento. Já fiz em Campo Mourão, esse ano também estive em Campinas, mas se você falar assim para mim, sabe assim, o que falta ainda aí para você ser realizada? É me tornar, então, essa palestrante referência pela comunicação, pela minha história. E eu e meu marido temos um projeto que a gente mira aí também, né, a médio prazo, que é ter esse espaço, assim, de eventos, uma coisa mais diferenciada lá no sítio, onde a gente tem ainda o sítio. Então, a gente está construindo e parece que Deus está falando comigo. Lembra que eu contei da parte de ir desconectando? Porque a mulher precisa disso. Então, esse também está nos próximos anos aí, ser uma coisa bacana. É um novo investimento, né? Um novo empreendimento. Meio que um cowork rural, sabe? É essa pegada aí, né? Dando um spoiler aí do que a gente... Porque o meu marido é esse de si, mas é roots, ele tá lá. Ele tem até um canal no YouTube, tá construindo lá. A primeira cabaninha, ele mesmo, ele e o pai dele, muito interessante, é onde ele desconecta, né? Então eu vou pro mundo e ele vai pro sítio, né? Mas a gente se fala. Então é isso, assim, sabe? Desse crescimento de compartilhar o meu conhecimento, tudo que eu estudo, tudo que eu tenho, com muito mais pessoas. Eu acho que Deus me colocou nesse mundo para que eu possa ser esse instrumento de impactar a vida das pessoas, levar essa coragem, essa ousadia. E para isso eu vejo que o palco, a gente tem hoje as redes sociais, mas eu gosto disso daqui, ó. Eu gosto desse Você gosta da olhar. resenha. Eu gosto da resenha. Eu gosto de estar ali, eu gosto do abraço, eu gosto da pessoa. Então, hoje é o que me dá muita alegria no meu trabalho, né? E aí ter essa rentabilidade também através das palestras, né? E vai chegar. Não tenho dúvida. Vai chegar. Nessa parte.
E eu sei que você vai falar aí, né, da mensagem. Você quer falar mais alguma coisa? Eu já... Não, É eu que- só quero que, na verdade, assim, a gente tem uma pergunta chave para todo convidado que vem aqui. Uhum. Se você pudesse, vou fazer porque depois eu corto lá e Aham. fica bonitinho, né? Vocês gostam, né? Dani Mendes, se você pudesse deixar uma mensagem para quem tá começando o corre, para quem tá começando a carreira, para quem tem um sonho, qual seria essa mensagem? Perfeito, eu não sabia, mas eu já trouxe até aqui o meu elemento para deixar essa mensagem, que é, na verdade, a mensagem que eu sempre deixo no final das palestras, que está aqui, né, escrito nesse livro, Deus nos colocou aqui, nesse mundo, para que nós possamos brilhar. O que nós devemos é acreditar na nossa própria luz. Então, se você deseja brilhar, acredite em você. Acredite que o melhor já existe em você, já está em você. Seja para uma nova carreira, para mudar de emprego, para começar um negócio, para alcançar novos voos. Se você não acreditar na sua própria luz. E mais importante que tudo isso, né? Eu gosto de trazer aqui. Que nada e nem ninguém apague a sua luz. Você é o responsável pelo seu próprio brilho. E aí vem a comunicação. Para brilhar, você precisa acreditar. Você precisa levar com você. Não deixe que nada e nem ninguém silencie a sua voz. É isso aí. Caraca, eu vou ter que... Muito legal, rapaziada. Tiaguinho, considerações finais aqui do episódio de hoje. Deixa com você falar aí, meu irmão. Gostou? Como é que foi pra você aí, mano? Não, o corre não para, né, Dé? A gente não consegue controlar o corre e a gente consegue perceber a cada episódio que ele não para, né? São pessoas que estão sentando aqui, estão nos engrandecendo muito, né? A gente também tá nessa caminhada da comunicação, Dani, então muito do que você falou serve primeiro pra nós, né? Nem vou falar de quem tá assistindo, mas nesse momento eu vou falar por mim e falar pelo André. Então, realmente as considerações são essas, né? A gente aproveitou muito, como é bom aprender com você. Então, as mulheres, mais uma vez, estão sendo muito bem representadas. Então, nossos mais sinceros agradecimentos e que bom ter você com a gente. Obrigado. Dani, eu também queria, antes da gente finalizar, te agradecer, principalmente e primeiramente pelo teu tempo. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E você tirar um pouquinho do seu tempo, dedicar um pouquinho do seu tempo para vir aqui, para trocar essa ideia com a gente, para nós e para quem tá assistindo, acredito que foi muito positivo. Sairemos outras pessoas aqui com reflexões diferentes, né, desse episódio. Eu acho que essa é a mensagem que fica, assim, ter você aqui nesse episódio, no mês de outubro, falando com mulheres, com os homens também, mas o mês do propósito do Outubro Rosa, né? Ter você aqui nesse episódio fez muito sentido e te agradeço muito aí por tudo, né, Tiaguinho? Pela resenha. Gente, vocês falaram em agradecimento? Peraí, Olha lá. antes da gente terminar. A malinha. Essa Ficou mala alguma hoje... coisa aqui. Olha lá. E olha, eu não tinha deixado aqui de propósito, não. Aham. Mas já que vocês me agradeceram, aqui está a palavra que eu carrego comigo. Gratidão. A gratidão é minha. Gratidão pela oportunidade. Gratidão por terem me encontrado. Gratidão por esse bate-papo. Foi tão gostoso. Até passou meu sono, tudo que eu tava, boa. né? A irritabilidade por causa da falta do açúcar. Gratidão e parabéns pela entrega de vocês, por estarem aqui dispostos, né, a ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe muito, muito a família de vocês, Amém. esse podcast, que seja hoje o 7º, mas que isso daqui se tripliquem e levem, né, o meu carinho. E eu jamais vou esquecer do dia que eu vim
aqui, porque eu também contei, lembra? Pela primeira vez algumas coisas, mostrei pela primeira vez a minha tatuagem, primeira vez que eu trouxe um cenário, os balacobaco aqui para a mesa. Então, assim, certamente vocês já fazem parte da minha história. Aí. Minha Gratidão. gratidão. Obrigado. Dani. Aê! Essa foi Dani Mendes na resenha do Der, rapaziada. E assim, você gostou desse episódio? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera aqui e tamo junto. Vamos para o 8º episódio. Lembrando, as redes sociais da Dani a gente vai deixar na descrição, os links dos livros, da mentoria, enfim, vai estar tudo aqui. E se tiver dúvida, chama o papai, que o papai vai estar no suporte aqui e a gente resolve. Fechou, galera? Essa foi a resenha do Dé com Dani Mendes, 7º episódio, tamo junto, um abraço e até o próximo, hein, rapaziada?